Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais um episódio aí do PortoCast, dessa vez com a doutora Ana Paula Gimenez. Estamos recebendo aqui a Fernanda Bertassini. Fernanda é mentora de negócios, aí, mentora pessoal, atua muito na área de desenvolvimento pessoal. É uma coisa que hoje todo mundo tá em busca aí, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as questões relacionadas a isso, né, Fernanda? Associadas à neurociência. Então, primeiramente, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom para o pessoal aí que está assistindo. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. A Ana, a gente já se conhece há alguns anos e a gente se conhece há um tempo por causa da Ana, mas os nossos assuntos, eles se conectam de uma forma que você acredita no que eu faço, eu acredito no que você faz, e aí a gente vai bater um papo aqui, delícia. Mas boa noite, galera. Muito gostoso estar aqui. E a gente eu avisei nos stories que a gente vai responder umas Vamos responder perguntinhas. perguntas, o pessoal já vai abrir aqui daqui a pouquinho, à medida que a gente for falando, o que for aparecendo de pergunta, a gente vai respondendo, o que a gente não souber, a gente responde do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Mas vai dar certo. E eu vim aqui de enxerida mesmo. Não, brincadeira. Não. Fernanda foi minha mentora, eu já falei, eu não namorava na época com o Paulo, mas você foi minha mentora, você sabe o quanto você me ajudou, você sabe que algumas vezes eu tentei sair do caminho da minha essência, você falou, o que tá acontecendo? Principalmente no digital, e eu voltei e eu vi que tudo fluía melhor quando eu seguia tudo aquilo que a gente fez na mentoria. Eu testei o método da Fernanda. Eu fui a primeira aluna, então eu fiz individual. E assim, a gente aí toca em alguns assuntos, né, Fernanda, que eu acho que são a base do que a gente vai falar muito hoje aqui, com diversos aspectos, diversas roupagens diferentes. Então a gente vai falar de coisas que, desde que o homem é homem, movem a humanidade, embora as pessoas não tenham se dado conta disso, né? E que em muita gente hoje falta. Não é que falta, a pessoa não tem. A pessoa não descobriu qual é. E a Fernanda, Exatamente. ela tem um método que ajuda você a descobrir qual é o seu, como desenvolver isso e como se manter fiel a isso. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de essência e a gente está falando de propósito. Fernanda, então, fala pro pessoal, vamos abrir assim, já deixando muito claro qual que é a sua visão sobre propósito, sobre essência, e aí a gente começa a dar alguns exemplos. Eu falo alguma coisa do que, como é que isso foi para mim, a Ana fala para ela, a gente ouve o pessoal aí que tá em casa. Vamos lá, o que você me diz aí de Show. propósito e essência? É muito louco, né? Porque tudo é misturado. E é isso exatamente o que eu falo no meu Instagram, no YouTube, nas minhas lives, que a gente tem as leis dos homens e tem as leis divinas, do todo, do universo, ou seja lá o que você queira chamar. Então a gente foi criado com as leis dos homens. Para quê? Isso é o que eu acredito. Para manipular, a gente não combinou nada, mas eu tenho para manipular os nossos pensamentos, colocar medos, colocar angústias e deixar com que a gente seja obedecedores de um sistema. Mais ou menos como se a gente fosse um boizinho para andar ali no caminho pro abatedouro, né? Isso, e a gente não percebe. E é esse que é o tanto que as pessoas que, quando eu falo de consciência, para mim tudo é consciência. Então, eu fico só imaginando em que nível eu tô de consciência, mas se eu ficar pensando muito nisso, eu piro. Então, eu tô no processo também, como todo mundo. Só que eu descobri alguns caminhos, que quando a gente estuda, e eu sei que você é um grande estudioso da física quântica. Adoro. Eu também. E eu estudo muito com o professor mestrão, pra mim. Aliás, a gente se conectou por isso, você lembra? Lembro no aniversário. No aniversário, o Paulo não sabe dessa história, a gente se conheceu num aniversário e no final da festa a gente começou a conversar, ela começou a falar que tinha feito o curso do Hélio Couto e eu falei, nossa, eu adoro o Hélio Couto, e a gente se trocou experiências naquele momento. Depois de um tempo, né, uns meses, um ano, eu acho. Um ano, porque eu voltei em 2019 para São Paulo. Porque você ainda... Fala a sua história, Fê. Mas assim... eu já tinha... Bom, enfim, deixa eu falar um pouco que eu vou falar dessa Sim. história, porque faz sentido. Então, o que acontece? Quando a gente tá imerso na lei dos homens, sem se ligar que existe lei de Deus, as coisas vão dando errado.
E a gente vai sofrendo como ser humano. Então, a gente entra em competição, a gente entra em achar que o outro é melhor que a gente, aí a gente se diminui, coloca a gente numa caixinha. No mundo corporativo, né, muito acontece isso. Então, é o chefe do chefe, nossa, você quase reza quando o cara chega, e o professor, e não sei o quê. Então, você se diminui, mas ao mesmo tempo você vai, e isso vai acabando com a nossa autoestima. Enfim, e dá aonde a gente tá como humanidade hoje, que veio Jesus, falou, Buda, né, muito antes de Jesus. Então, o que eu, né, entendo é que eu tive um caminho de despertar quando eu tava numa dor muito grande, que foi minha separação, meu divórcio. Então, quando aconteceu isso, é claro que minha família inteira já fala de poder da mente, pró-vida, espiritualidade e tudo mais. Só que eu aprendi muito na dor, como vários seres humanos aprendem muito na dor. E aí eu mergulhei mesmo no mundo de entender o que estava acontecendo. Eu sentia que eu estava derretendo, mas que eu, no fundo, eu sabia que eu ia sair daquilo. Só que eu ia ter que ter um esforço meu para sair. Sim. E desde então, eu assumi a autorresponsabilidade. E quando eu assumi a autorresponsabilidade, falei assim, eu que atraí esse casamento. E eu saí, foi um relacionamento bem tóxico, e eu consegui sair. Mas assim, eu não tenho problema com a pessoa. Eu sei que eu que atraí. Então, só que eu fiquei uns 2 anos me chicoteando, que também tá errado. Você sabe que muita gente não sabe, mas quem não sabe vai ficar sabendo. Eu sou militar também, da ativa. E no curso de infantaria da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, no depósito de material bélico, tem pintado num muro assim, tem uma figura de uma onça e escrito uma frase: nunca vi um animal selvagem ter pena de si mesmo. Pois é. Então, essa sua fala, ela traz uma coisa que você está dizendo aí, eu fiquei me punindo, eu fiquei me culpando, eu fiquei naquela, Deus, por que comigo, e não sei o quê, que até é uma parte de elaboração, de luto, etc. Mas o animal selvagem sabe disso. O leão vai lá, ele toma uma chifrada do búfalo, ele não fica, ai, tomei uma chifrada, porque tem 10 leões aqui, por que ele pegou só eu? Não, ele dá aquela grunhida de dor e vai atrás de caçar, porque ele sabe que se ele não caçar, ele vai morrer de fome. Porque ele tá na essência dele. Na essência dele. E ele não tá sendo manipulado por nada. Então, e a gente foi... esse é o meu ponto, assim, olhando estratégico, né? A gente foi... E aí, eu fui entendendo que, não, primeiro eu tenho que ter autoestima, e eu ficar me chicoteando não vai adiantar nada. Então, parte para uma outra estratégia. E aí, sim, eu fui atrás de muita ajuda de autoconhecimento, de constelação familiar, e vários, e o professor Hélio Couto. E aí eu voltei para São Paulo. Nessa época eu morava em Porto Alegre, fui para morar para Brasília, e sou paulistana e queria voltar para São Paulo. No que eu voltei para São Paulo, eu falei, agora eu vou me conectar mais. E quando eu te conheci, eu tava inscrita para ir no curso do Carlos já. A gente seguia o Carlos. O Carlos é o namorado dela, né? Para quem tá em casa, que o Paulo fez a live a semana passada. Pois é. Foram Deve ter seguidores aí que sabem. Não, eu falo, nada que passa na nossa vida é por um acaso. Nada. Deus traz as pessoas corretas no momento correto para ajudar ou para aprender, né? Se a gente tá aberto, né? Na verdade, é aquela coisa, né? né? Aprendizado. Mas se você não tiver aberto, é aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação vai passar pela sua frente, você não vai conseguir identificar e vai ficar passando. Igual o frango de padaria que fica virando lá e o cachorro fica olhando. Se ele soubesse que é só quebrar a portinha e pegar o frango, ele não passava fome. Exato. Então... Total. E aí, o que eu defendo, né? Então, resumindo, o que eu faço hoje como mentora de negócios é o mix, porque eu fui, né, de grandes corporações no eu ia marketing. te perguntar isso. Como você saiu do mercado corporativo e... Antes de como você saiu, né? Talvez algumas pessoas que estão assistindo não saibam do teu background, da tua formação, da tua estrutura profissional, da tua trajetória. Então conta um pouquinho aí o que você fez de formação, onde é que você estava e por que você saiu. Pois é, a minha formação é administração de empresas.
E aí, meu primeiro estágio foi em finanças e logo em seguida foi em marketing. Então, dentro da faculdade, eu já entendi que eu amava marketing e tive um grande líder que me ensinou estratégia. Então, sabia que marketing não era a propaganda. Sabia que marketing era fazer um bom planejamento de vendas, apoio a vendas, a eventos e marca. Enfim, e aí eu fui toda a minha trajetória. Então, eu passei por muitas multinacionais, com algumas pausas para empreender, mas as grandes empresas, eu passei pela General Motors, que foi a minha grande escola, pela Caixa Seguradora, que hoje já não é mais Caixa Seguradora, mas era a parte de seguros da Caixa Banco, que eu trabalhei em Brasília. Trabalhei também em mercado calçadista, esportivo, na Umbro. Então, eu tive um leque grande, além de sempre estar na estratégia, um leque grande de mercado, que não era só um mercado que eu trabalhei. É interessante, né? Quando eu fiz pós-graduação numa instituição bastante famosa, bastante renomada, e a gente, durante o curso, quando a gente estuda a parte de liderança, principalmente, a gente se utiliza muito de estudo de caso. Então, a Harvard Business School, ela utiliza muito estudo de caso do mundo corporativo, lógico, para explicar estilos de liderança, que muita gente fala. Eu acho isso uma bobagem, porque eu aprendi lá que isso é uma bobagem. Não existe um líder que seja só de um tipo. Os grandes líderes, eles flutuam no seu estilo de liderança conforme o contexto exige, mas tudo bem. Não vamos falar disso hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi lá um caso, um estudo de caso muito interessante, onde eles pegaram executivos de 11 empresas, que foram as 11 empresas que superaram o valor de $1 bilhão. Uau! Não é? E essas empresas, quando esses executivos assumiram, elas estavam numa pior. Elas estavam indo ladeira abaixo, quase quebrando. Tem um padrão, né? E aí, depois eles viram que aquelas empresas, eles pesquisaram das 500 maiores da Fortune, e aí viram quais eram as 11 que tinham um valor acima de $1 bilhão, e falaram, pô, vamos conversar com esses executivos, vamos ver se eles têm alguma coisa em comum. E aí eles conversaram com esses executivos e viram o que eles tinham em comum. Esse é um artigo que chama Meta-Liderança. Muito interessante. Que era? Nossa Senhora! Estudava. Você vai se surpreender. Humildade. Então a maior parte deles você perguntava, eles falaram assim, não fui eu que sou responsável por essa empresa. Imagina, eu cheguei aqui, pô, a equipe é fantástica. Além de eu ter uma equipe fantástica, eu dei sorte. No momento certo eu sentei na cadeira. Então humildade é uma coisa muito importante. E aí a segunda coisa que esse artigo comprova, pelo menos tá lá na Harvard Business School, é uma coisa que a gente veio aqui para falar sobre isso. Eles tinham um propósito. O cara não estava naquela empresa à toa para ganhar dinheiro. Óbvio, ele queria ganhar dinheiro, lógico. Dinheiro é bom, dinheiro paga conta, dinheiro te garante muitas coisas boas. Mas essa não era a principal missão dele ali. Porque se fosse, ele não teria ido assumir uma empresa que estava quebrando. Claro. Ele tinha um propósito. Então, óbvio, o cara da Toyota tinha um propósito diferente do cara da Best Buy, por exemplo, que era diferente do cara de uma empresa qualquer de material esportivo. Mas o que eles tinham em comum? Todos eles tinham um propósito. Eles não estavam ali somente para ganhar dinheiro. Então, seja qual for o propósito, por exemplo, o cara da indústria esportiva, não, eu quero que a minha marca, que a minha empresa seja conhecida como não só uma excelente marca de material esportivo, porque isso tem várias, mas como uma empresa que dá apoio às crianças, ao desenvolvimento do esporte em crianças carentes. Então todas as ações dele eram diversificadas, mas quando você analisava a fundo, elas tinham o mesmo propósito. O cara da Toyota, ele se preocupava com o quê? Com carros duráveis, baratos e que o produtor, o trabalhador, não perdesse a vida dele, perdesse um dedo, perdesse uma mão, perdesse a saúde mental para produzir aquele carro. Então ele queria uma empresa que ao mesmo tempo ela produzisse um produto muito bom, reconhecido mundialmente, mas que o empregado se sentisse orgulhoso de trabalhar ali. Então todos eles tinham um propósito. Qual foi o resultado? Sucesso. Qual foi o resultado? Muito dinheiro. Então acho que essa... consequência, né? Essa é uma das chaves, né, Fernanda? Você como mentora pode falar melhor do que eu, mas a impressão que eu tenho, até da minha atuação profissional, é essa. Quando as pessoas elas focam em dinheiro, dá ruim. Dá ruim. Dá ruim. E dessa forma, então...
eu fiz um mix da minha vida com a minha vida profissional, que eu não consigo entender, que é isso que eu mais falo para as minhas mentoradas e mentorados. Também eu faço mentoria para homens, é que o maior público é mulher. Naturalmente, por eu ser mulher. E acontece que quando elas se enxergam, e aí eu acho que a Ana pode falar um pouco mais, quando se enxerga de verdade, porque o método, ele começa no autoconhecimento. Que foi uma coisa que eu estranhei muito no método da Fernanda. Quando ela chegou no primeiro dia, ela colou um monte de coisa assim no meu escritório. No meu escritório de advocacia, ela colou um monte de post-it. E eu falei, gente, onde a Fernanda acho que não tá muito bem. Esse namoro com o Carlos acho que tá fazendo mal pra ela, né? Mas eu falei assim, a gente vai começar por aqui, respondendo essas coisas, buscando isso. Onde você Mas quer não, chegar? E ela me fez umas perguntas que me fez refletir profundamente. Primeiro, né? Porque pra quem não sabe, eu fui dentista, então, porque eu queria o quê? Dinheiro, né? Eu achava que ia dar dinheiro, eu não sabia o que fazer, então eu prestei medicina. Olha, quase que eu fiz sua colega, hein? Medicina, você foi ao juízo. odonto, jornalismo e biomedicina. Tudo Aí a eu ver. entrei em odonto, aí eu já vi que não era a minha praia. Eu fui fazer radiologia, fiz pós em radiologia. Aí eu falei assim, não é isso que eu gosto. Me apaixonei por direito. Então, para quem não sabe a minha história, né, no último ano de faculdade de Direito, eu me divorciei com uma bebê de 10 meses, outra de 2 aninhos, com 34 anos, sem emprego. Eu não consegui emprego de jeito nenhum. Só que você me pegou para fazer mentoria, eu já tinha uma estrutura, uma carreira, só que eu não sabia... Tava batendo os pinos. Por quê? E isso acontece. Eu peguei várias pessoas assim, depois arquiteta, advogada também, mas que tava tendo os pinos assim. Eu gosto, por exemplo, da Ana. Legal falar que você tá aqui. Sim. Eu gosto de palestrar, eu gosto de Bert Hellinger, eu gosto de coisas mais profundas que fala da essência da família, por que ela foi construída, por que existem os filhos. Resolução de conflito. E agora eu quero ser palestrante. Eu falei, porque mentora pode falar, né? Psicóloga, às vezes me perguntam, você é psicóloga, terapeuta? Não, psicóloga não pode falar. Eu falo, mentora pode. Para de bater os pinos aí. Da onde vem seu dinheiro? Você falou pra mim. Como você paga as onde vem contas? seu dinheiro? Mas era assim, se eu tiver errado, você me corrige. Mas a advocacia era uma porta para ela fazer a palestra, para ela fazer com que fosse real na prática que essas famílias tivessem mais harmonia. Não é que uma advogada vai colocar a paz, a forceps no casal, mas ela consegue muita coisa, trazendo boas perguntas para os casais e colocando as crianças em primeiro lugar. E ela, quando a gente estava fazendo, ela me mostrou uns casos muito bizarros. E naquela época, você não imagina. Hoje em dia deu um upgrade que é cada vez mais bizarro. Fernanda, me conta um pouquinho assim, ó. A Ana está compartilhando a história dela generosamente. Então a gente vê uma pessoa que fez uma transição de carreira numa fase difícil, com duas filhas pequenas, já mais velha, e mesmo assim se jogou. Falou, não é isso que eu quero, eu preciso mudar o rumo da minha vida, né? E aí, quer dizer, neste período, ela saiu de uma pessoa que estava começando na área de direito, que ninguém dava emprego, para virar hoje uma das principais referências em direito de família nesse país. Não é fácil. Não. Então, o que eu quero que você... quero deixar claro, eu quero que você explique um pouco o processo, mas a visão que eu tenho, né, de casos como o da Ana, de outras histórias que a gente acaba conhecendo, depois eu vou contar a história aqui de um cara que foi meu residente, que quando as pessoas param de fazer mimimi, se autorresponsabilizam. Isso. Tem autoconhecimento. Autoconhecimento, eu digo, é o quê? É você saber quais são as suas qualidades, quais são as suas limitações, aonde você pode chegar, aonde você não pode, o que faz sentido para você, o que não faz. Aí você alia isso com autodisciplina, ou seja, eu me conheço, eu sei quais são as minhas qualidades e meus defeitos. Mas eu quero chegar ali. Então, para chegar ali, eu vou ter que comer 3 kg de peixe todo dia. Eu vou comer 3 kg. Ah, mas eu não tô afim de comer peixe. Não interessa, eu vou comer 3 kg de peixe todo dia. Autodisciplina.
Quando você une autoconhecimento, autodisciplina e propósito, ninguém te É para. poderoso demais. Né? Ninguém te para. Ninguém para. Né? Mas veja o poder disso, né? Porque assim, uma coisa é você se dar conta disso apanhando, tomando na cabeça. Outra coisa é você ter uma mentora que, como você fez com a Ana, você pegou uma Ana ali no mundo do direito, Confusa. etc. E hoje, pouquíssimo tempo depois, ela, puxa vida, é uma das maiores referências em direito de família no país. Não é? Representa uma associação latino-americana É um orgulho. de direito, né? Tem um monte de livro escrito, de capítulos publicados, etc, etc. Então, eu acho que transmitir essa mensagem é muito importante, porque às vezes, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas tendem a olhar e falar assim, ah, não, mas olha a doutora Ana, Parece que é fácil. ela tá ali toda chique, não sei o quê, isso não é pra mim, eu não consigo, e não sei o quê, não é? E Então aí, explica um e aí pouquinho desse entra processo. na comparação, né? Comparação é o grande mal da nossa sociedade. Total. E quando você não tá no seu propósito, você vai fazer o quê? Você vai se comparar com o outro e falar, não, eu preciso ser igual a ele, ou eu preciso ser melhor do que ele. Então é o que o Paulo falou. Quando você tá dentro do seu propósito, parece que as coisas fluem muito mais, né? Total. Então, quando... E se fala muito de Sim. propósito, parece uma coisa que tá na moda falar, mas ao mesmo tempo Ninguém é sabe o que é. importante de verdade. E como que eu sei que eu tô no meu propósito? Eu sinto. Só que qual é a minha condução para isso? Como é que é o teu processo? Explica. O processo que é importante, porque assim, todo mundo precisa de ajuda. Eu também tenho ajuda. Eu também tenho mentores. Porque é Vou difícil só te colocar a gente... um ponto reforçando o que você está dizendo. Assista um filme que tem aí no Netflix, um documentário sobre o Michael Jordan. Num dos episódios que a gente vai ter aqui no podcast, vocês vão ouvir eu entrevistar aqui sentado o José Aldo, campeão aí do UFC. Que massa. Qualquer atleta de ponta que vocês pegarem, qualquer, ele tem uma grande equipe por trás. Então o Michael Jordan não era o melhor jogador de basquete da sua época porque ele era talentoso. Talento não basta. Ele tinha um bom nutricionista, um bom preparador físico, um técnico de ataque, um técnico de defesa, um advogado, ele tinha um cara que cuidava só das finanças, ou seja, para quê? Para que ele ficasse ali, ó, focado no que ele, para ele poder expressar a essência dele. Não, é o método da Fernanda. Eu vou dar o meu exemplo para ser mais Fala, fácil para as claro. pessoas que estão em casa. Então, eu separei tudo, isso daí foi em 2011, 2012, vai. 2011, na verdade. Aí eu separei, eu fui fazendo meu currículo acadêmico, então quando a Fernanda me pegou, ela me pegou bagunçada. Não, eu já tinha as coisas, só que tava tudo misturado. Eu tinha a minha experiência pessoal, eu tinha o meu livro, eu tinha a parte acadêmica, mas sabe quando não tá tudo organizado na sua cabeça? E foi isso que ela fez comigo. Então ela pegou, primeiro ela me estudou, depois ela viu o que eu queria para o meu futuro, né? E depois ela colocou os meus pilares. Você lembra dos 3 pilares? Tá até hoje no método. Eu fiz com você e tá até hoje no método. E ela fez os meus pilares. Então ela falou assim: você tem 3 pilares. O primeiro é que você é uma mãe divorciada que superou o divórcio. Esse é o primeiro pilar. A sua vida pessoal diz muito sobre a tua vida, a tua profissional. Que é isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Que quer separar, quer fazer um papel. E aí, quando você faz um papel, você foge da sua essência. Então, quando você vai ali, ela fala, mas isso é fácil. Mas é pra ser fácil. Quem falou que é pra ser difícil? Fernanda, você não acha que isso é meio que um problema da nossa sociedade hoje? Muita gente está mais preocupada em fazer um papel, em aparecer assim ou assado no Instagram, do que em ser. Mas por quê? Porque falta consciência. Sim. Não é porque a pessoa... Porque, eu me arrepio inteira. Porque todo mundo tem uma centelha divina, é Deus, vós sois deuses. Então, se somos, a gente só precisa acessar. A gente nasceu com um guia, um radar, um GPS dentro da gente. Só que se a gente fica se comparando e ouvindo um monte de voz, claro, fica confuso. E claro que um ser humano também precisa de um mentor. Porque assim, para mim também, quando eu mudei a marca, refiz meu posicionamento, porque você já volta a falar, mas o que minhas alunas me falavam, o poder, elas achavam que ia fazer marketing.
estratégico. Eu nem e aí- gostava da palavra marketing. Nem Você gostava. lembra? Eu falava, "Ai, não, Fê, não vamos falar marketing." Pois é, só que aí falava assim, ô Fernanda, você não tá conseguindo, ó, eu vendo comunicação e eu não tava conseguindo expressar a profundidade que era meu método. Só que eu tive que passar pelo processo, porque quando eu tava em grandes corporações, o que eu tinha que vender era um carro, uma marca. Olhar para si, quem é autônomo, quem tem uma pequena empresa, necessariamente precisa olhar para si, porque você é um empreendedor e você está se vendendo o tempo todo. E aí foi super difícil para mim. Eu tinha técnica, mas eu não, eu tinha um monte de coisa. Só que foi difícil olhar para mim. Né? O Carlos me ajudou muito, assim, tipo, você não tá tendo noção. E minhas alunas, Sim. muito, porque elas me davam feedback, só que eu ouvia. Fazia pesquisa, perguntava o verdade. tempo todo. Você me fazia 1000 perguntas. 1000 perguntas, tipo, Ana, mas o que que você sentiu? Mas o que que... E aí, eu já gravei de novo o Sim. método para poder melhorar as dúvidas e tudo, o que você falou de humildade, né? Então, quem tá numa expansão de consciência, buscar a sua essência, não é mágica. Propósito não é mágica. Deus é tão perfeito que ele dá tantos sinais de que a gente precisa se movimentar para poder alcançar algumas coisas, que daí Sim. esse é o tema aqui do eu nosso vou- bate-papo. Eu vou conectar isso com princípios de física elementar, né? Então, assim, quando a gente fala de universo, o universo ele tende, uma tendência natural do universo, ou de qualquer. Não, o universo, vamos colocar mais fácil para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de um sistema fechado, esse sistema ele tende ao equilíbrio. Uhum. Então, por exemplo, se eu colocar um gelo dentro de um copo, embaixo do sol, o sol é muito quente, o gelo é muito frio. O que que ele vai acontecer? Vai derreter o gelo, ele vai tender a uma temperatura de equilíbrio, onde nem vai evaporar, nem vai ficar sólido mais, vai ficar aquela água ali numa temperatura ambiente. Isso é uma lei universal. Ela acontece com absolutamente tudo. Com qualquer processo fisiológico, médico dentro do seu corpo, e acontece com as relações humanas, e acontece também com as coisas da sua vida. Então, quando você está na sua essência, a essência do gelo não é virar fogo. A essência do Esquece, gelo é ser água, ou na forma líquida, ou gasosa, ou sólida. Não adianta, por mais que você queira olhar ali pro gelo e falar assim, vira uma labareda, vira uma labareda. Ele não vai virar uma labareda. Rolar. Sim. Não é? Então, a hora que o gelo ele tá ali na essência dele, é o que você falou. A coisa flui naturalmente. O que a Ana falou, você tem que deixar o fluxo ele levar as coisas, né? Ei, as pessoas um Vocês- pouco confundem com vai fluir, eu não vou ter desafio. Não. Esquece, a gente vai ter desafio Nem até- ninguém tá falando pra mesmo você. a mentoria é dolorida, né, É, Fê? e nem- Tipo assim, até a gente chegar nos 3 pilares. E nem foi ninguém tá sofrido. falando pra você sentar Você no lembra? sofá e falar assim, eu vou deixar Netflix, fluir. é. Não é isso. Agora, o que você tem que enxergar, e aí eu vou conectar com o que você estava falando, é dos sinais, né? Você tá fazendo uma coisa, não dá resultado. Tá fazendo a mesma coisa, não dá resultado, não dá resultado. Enxerga, não tá fluindo, pô. Não tá fluindo por quê? Porque provavelmente isso não tem a ver com a sua essência, não tem a ver com você. E eu vou. Sabe que legal falar? Eu tenho o caso de sucesso que é a Ana e eu tenho o caso de não sucesso também. Legal? Por quê? Porque as pessoas não fazem o que você falou no começo dos presidentes das empresas. Elas não querem, e o que a Ana acabou de falar, é dolorido o processo. Foi E assim, isso eu muito. até desvendo minha mentoria, mas assim, é pra quem tá afim. É pra quem tá afim, só que Tinha aonde dia que você eu falava, chega é Nossa, Fê, delicioso. tá pesado hoje. Lembra? Pô, ela me Mas- tocava. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Fernanda. Eu não acho que você desvende a sua mentoria falando isso. Eu vou contar pro pessoal, é uma experiência pessoal minha. Eu fazendo entrevista eu tenho um programa de residência médica, então eu admito médicos recém-formados que querem ser neurocirurgiões e eu treino. sei, eu te sigo. Tudo bem. Já te segui. Na Eu já segui entrevista, a namorada dela. na entrevista, o que acontece? A gente avalia, não se o cara foi bem na prova, para isso era só ver a nota, mas se o cara tem perfil. Então, Fica nervoso, tipo isso? se fica nervoso, se aguenta certas demandas aí que a profissão exige, que eu não vou dar spoiler para vocês não furarem a entrevista, tá? Mas no final das contas, a gente entrevistou uma menina. É uma banca que entrevista, não sou eu sozinho, eu sou o chefe do programa, mas é uma banca que entrevista. Aham. E aí a gente olhou, a gente tem uma comunicação verbal muito boa entre os componentes da banca, a gente falou, não vai rolar. Aí a certo momento eu cheguei pra moça e falei assim, filha,
vai embora. Oi. Isso aqui não é pra você. Não, mas eu fui a primeira colocada na prova. Não me interessa. Não tô afim Você disso. não vai conseguir ser neurocirurgião. Nervosa? Porque você isso, você aquilo outro. Não vou falar as falhas, que senão vão chegar atores na minha entrevista querendo passar na entrevista, né? E eu não vou dar spoiler aqui. Mas enfim, ela não reunia as características necessárias. Eu tive que ser duro, mas eu sou sincero sempre. Posicionado. Falei, olha, desculpa, isso Posicionado. aqui não é pra você. Você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. Mas neurocirurgia, não. Não estou dizendo que o que ela fosse fazer da vida dela seria melhor ou pior. Estou dizendo que ela não tinha perfil para a vaga. Tá bom? É legal alguém te falar isso, né? Ela chorou, ficou desesperada, e xingou, e não sei o quê, pipipi, papapá. 4 meses depois, ela encontrou um assistente meu, que era um membro da banca, num plantão de um hospital. E ela virou para esse meu assistente e falou assim: doutor, quando o senhor encontrar o doutor Paulo Porto, agradece ele. Uau. Porque, Nossa. puxa vida, eu saí de lá péssima, me achando um lixo, etc. Mas hoje eu tô em uma outra especialidade, eu tô felicíssimo, eu me encontrei. Isso aqui é para mim. Se eu tivesse entrado na neurocirurgia naquela prova que eu fui a primeira colocada, eu teria desistido do programa, teria atrasado minha vida. Você não pode falar pra onde Não. ela foi? Não. Olha. Então assim, veja só, o que eu quero dizer? Que quando você tem esse... Eu tinha um professor que falava, o não em pesquisa científica também é um resultado que tem que ser publicado. Então, quando você fala, olha, tem pessoas que passam pela mentoria e não deram certo, não tiveram sucesso, ótimo. Porque isso é um favor que você está fazendo por essa pessoa. Você está ensinando para ela por onde não ir. Então, mas assim, tem caso que não dá certo e é por falta de humildade. Essa menina teve Pelo humildade ego, né? e te pediu. Mas assim, o que acontece? Tem gente que não faz os exercícios. E eu sou uma mentora malinha, né? Nossa. Que eu fico atrás, eu Fernanda falo assim. é chata. Mala. Chata. É tipo, não, você vai Não. fazer o exercício ou não Você vai? bate nos mentorados? Não. Não. Bater, não. É, Mas eu não- bato no seguinte Mas sentido. ela é dura. Então- Eu te falei isso então antes do você é muito podcast. Eu tranquilo. falei, ó, a Fernanda é super dura. Ela é tipo seu estilo. Igual a gente falou semana Não. passada, depois do podcast do Carlos. Eu sou mais igual o Carlos, aquariana, Aquário. tal. A Fernanda é igual você. Assim, sabe? Não, tipo, Mas- você tá me pagando. Não é, eu não quero só que você me pague, eu quero que você tenha resultado. Sim. E aí eu falo assim, mas você fez? E já teve aluna que chegou pra mim e falou: ai, Fernanda, eu não tô tendo resultado. E eu já tava num nível de muita autoestima e muita certeza que o método já dava certo. Então, Sim. eu já tinha passado mais de 30 pessoas na minha mão, ela veio dizer que não dava certo. Eu falei, você fez o... E eu tenho uma ferramenta, que é o Trello, que Nossa, eu vejo... nunca vou me esquecer do Trello. Então, que a pessoa faz e eu vejo. Então, é um espelho online. Aí eu falo assim, você não teve resultado, porque você não fez tal, e você não tem como ter resultado. Semana passada ela teve resultado, faz 2 anos e pouco. Começou a fazer lição ela de começou casa. a fazer lição de casa. E ela falou, Fê, nunca é tarde. Falou explícito lá, Então, público. Fernanda, isso você está personificando, né? Tá dando um exemplo prático do que a gente costuma falar sempre. Não existe solução mágica. Não. A única coisa que cai do céu é chuva e às vezes não cai. Então não adianta as pessoas ficarem, porque eu vou lá, vou pagar a mentoria da Fernanda, e aí no mês seguinte eu vou ser uma empresária que vai ganhar 5 milhões por mês. Ô, Não, devagar. não vai. Vamos lá, Tem primeiro. mentoria que os caras vendem Vendem isso, assim, então, mas ó, entendeu? então É, se te não é meu oferecerem uma caso, mentoria dessa, pessoal, fuja. Corre. Porque assim, lógico, a função, pelo que eu entendo, tá, Fernanda? Você me corrige se eu estiver errado, mas a função do mentor é direcionar, facilitar, te mostrar o que você não está enxergando. Não é fazer você ficar milionário. Isso é uma consequência. Eu até... Lucrar mais, você falava, né? Lembra que você me perguntou eu- enquanto você aumentou o lucro? Então eu não falo mais isso, mas eu falo dobrar faturamento, dobrar resultados e só que assim, o que acontece, Paulo? Eu ensino as pessoas a se posicionarem a partir do que elas são. Então, no Domine Sua Estratégia e no Domine Sua Essência também, que é outro programa que eu fiz só para as mulheres, eu vou fazer perguntas, porque eu levo pro sentimento, primeiro pro coração, depois racionaliza, organiza e faz um planejamento estratégico. Resumindo, é isso. E aí, quando a pessoa sente,
ela enxerga o seu subconsciente e o inconsciente. Eu falo, eu nunca olhei para isso. Eu não... Olha só, quando eu era criança, eu era muito boa nisso. E eu sou boa até hoje nisso. E eu não tô vendendo isso no meu negócio, por exemplo. Sim. Muito acontece. Então, eu trago para consciência, de novo, tudo é consciência, e faço um plano. E aí, muitas vezes, o que as pessoas fazem, que parece que eu sou bruxa, mas não é. Elas respondem um questionário super profundo, que eu faço uma meditação, então ela fica em estado meditativo e vem coisas. E eu sei que eu não tô sozinha. Uhum. Eu tenho um paramento aí comigo, que eu sou um instrumento. Então, eu faço de um jeito, mesmo as aulas gravadas, que a pessoa, ela chega em algumas respostas. Só que aí ela responde. Na mentoria, eu grifo os comportamentos repetitivos, a essência dela. Eu consigo pescar ali Sim. com a essência dela. E aí eu organizo. Quando eu organizo nos 3 pilares, que foi o Que ela Ana organizou o meu, que foi o pessoal, então, que a minha história com as minhas filhas de divórcio, de dificuldade, de transição de carreira, ela falou assim, aí você tem o pilar jurídico, que você tem um bom conhecimento, você tá no doutorado, você já publicou um monte de coisa, e ela falou, e você tem um diferencial, que é diferencial de todo mundo, é trabalhar de uma forma humanizada, né? Que Exatamente. foi Você vê? a humanização do conflito familiar, que é você causar o menor dano possível para aquela família. E trazer a verdade da pessoa nesse contexto estratégico, consciência, posicionamento. Só que as pessoas, é difícil chegar nisso. Porque eu peguei o posicionamento estratégico que eu fazia da GM, o autoconhecimento que eu fiz nos meus perrengues. Então, misturei tudo isso e fiz o método. E aí a pessoa, ela fala, então é seguir esse caminhozinho aqui, ficou fácil para mim. Então, não é para ser difícil. Não é para... Porque daí você fala, cara, por exemplo, eu era vendedora desde criança, eu queria ficar meu pai ia para um baita clube indiano aqui em São Paulo, jogava futebol, um monte de criança na piscina e eu queria vender pipoca e algodão doce junto lá para poder ajudar, para poder ser útil, para poder vender. Então, assim, você começa a se tocar disso de uma forma consciente e colocar na sua vida. Então, o que eu ia falar é que as pessoas colocavam no posicionamento de negócio, mas ao mesmo tempo na vida. Então, se posicionava melhor com o marido, com o filho, com o chefe, com o colega, com qualquer coisa. Porque, tipo, eu sou foda nisso. Eu não sei fazer outras coisas, mas nisso eu sou boa. E aí te dá uma baita autoestima e você se posiciona muito melhor em qualquer ambiente que você esteja. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. E eu tenho pergunta pra ele. Então já faz a pergunta. Não, faz você. Não, teve uma sessão que eu lembro que eu não queria fazer. Você lembra que eu desmarquei? Ela me deu uma mega bronca. Ela falou, você tá se sabotando, você vai e não sei o quê. E já aconteceu isso outras vezes com o Paulo, por exemplo. Um dia que eu não queria ir... Lembra? Gravar um podcast. Ele falou, não, você não pode se auto-sabotar. Então, eu queria saber de vocês, você como neurocientista e você como mentora de negócios, assim, o que acontece para as pessoas se fugirem do seu propósito, se auto-sabotarem? Vai lá, Fernanda, pode começar. Então, vai ser legal ouvir você também. O que acontece? É um movimento repetitivo. Eu faço isso comigo. Tipo, esse novo projeto que eu fiz, o Carlos quase que me amarra. Eu falo, Então, eu sou movida a desafio. E ele me desafiou, ele pegou ele sabe pegar no meu ponto. Eu falei, peguei o celular, vou fazer stories agora e vou fazer a promessa. Depois fiz a promessa que ia fazer o projeto, depois me deu dor de barriga e tal. O que acontece? Estar no nosso propósito não é simples. E a gente tenta boicotar e voltar para um padrão. Aí eu acho que mistura um pouco com você, né? Mas a gente quer voltar para um padrão de zona de conforto, que ela é desconfortável, que eu sei que o negócio... Mas para mim perceber do outro, hoje em dia para mim perceber de mim mesmo é fácil também. Porque eu fico como auto-observador o tempo todo. Eu tô vivenciando e eu tô aqui me olhando. Agora aqui, por exemplo, eu fico me olhando de cima. É para falar isso? Enfim, então eu fico olhando o meu comportamento. Olhar o dos outros, como agora eu tô muito acostumada, é muito fácil. Você foi minha primeira, mas assim, Sim. eu já
era ligada nisso, então era nítido, porque quando eu ia para minha sessão de psicoterapia, A gente fez até online essa sessão, eu lembro. Você É. falou, não, vou fazer de qualquer jeito. não, eu tenho não sei o que, deslocamento, pode, Tontura, liga o Zoom. labirintite. Liga o Zoom aí que vamos fazer a sessão. É. Por quê? Porque se você não tem. Isso é ser mentor mesmo, assim. Se você não tem uma pessoa que te incentiva, você escapar é fácil. Então você estava indo no seu padrão repetitivo. E aí você se boicota, aí você não caminha para um lugar de prosperidade. Que a prosperidade dá trabalho. Eu acho que existem algumas, assim, do ponto de vista da física, muito simples, né? Você romper a inércia é sempre o mais difícil. Então, quando você pega um carro que está parado e você vai acelerar esse carro até chegar a 100 por hora, é muito mais difícil você tirar ele do zero e chegar a 20 do que ir de 20 até 100 por hora. Isso é um princípio de física mesmo. Romper a inércia é sempre mais difícil. Isso pra gente na nossa vida também. A gente está ali na zona de conforto. Você sair daquilo e ir, então, por exemplo, você está no sofá de casa, não quero sair daqui para fazer, para ir num podcast, que saco e não sei o quê, mas aí a hora que você levanta e começa a trocar de roupa, começa a se maquiar, começa a se Não arrumar, foi hoje, tá, Fê? Tá bom. aí a coisa, ela flui. Você desobstruiu o fluxo, né? E a felicidade que dá, né? E aí eu vou te trazer um exemplo, né? Existe uma função muito importante no exército de um militar que fica na porta do avião durante o salto de paraquedas. E esse cara tem uma única função, só uma: chutar a bunda de quem fica empacado. Então o que acontece? Tá bunda minha, porque eu O que acontece? O cara é também, muito duas. frequente. O soldado, ele chega ali, ele vai saltar, a aeronave está ali a 3.000 pés, 1.000 metros de altitude, moleque de 18 anos, a hora que ele treinou e fez o salto da torre, não sei o que, mas aí a hora que ele chega ali, ele olha para baixo, vê aquilo ali, ele fala, não vou. Só que qual o problema? A aeronave, quando ela está passando pela zona de lançamento, ela passa. Tem um timing, né? Se ele não pular, a aeronave vai ter que dar a volta para entrar de novo no eixo da zona de lançamento, para depois soltar ele e os que estão atrás dele. Se ele não pular, os que estão atrás dele também não vão pular. Essa volta custa alguns milhares de reais, porque gasolina, é combustível, é hora de voo, ou seja, Bunda. amigão, você não vai parar aqui. E a gente tem uma frase famosa, a gente fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. E o que, aí, passa o que no que acontece? cérebro da pessoa, assim? Quando você, é um circuito que chama sequestro da amígdala. Então o que acontece nessas situações de medo? Que o cara fica paralisado. Isso acontece não só no salto de paraquedas, acontece numa discussão que você tem, numa negociação com seu chefe, você fica ali e fala, e agora? Eu tô encurralado. O seu cérebro interpreta aquilo como uma situação de grande ameaça. Nossa, eu tô ameaçado, eu vou morrer se eu pular aqui. Nossa, eu tô ameaçado, se eu discutir com meu chefe eu vou perder emprego. Eu não posso me posicionar e dizer eu sou foda. Se eu fizer isso, ele vai me mandar embora. Isso quem está dizendo para você é o seu cérebro primitivo. É a amígdala. Não é a verdade. Por que eu digo amígdala e cérebro primitivo? Porque a amígdala é uma estrutura que existe nos seres vivos desde os mais primitivos. E ela existe para quê? Para garantir uma reação instintiva de preservação da vida. Só que nós, seres humanos, nós temos outras partes do cérebro que não são amígdala. E a principal delas é o córtex frontal pré-frontal, que é onde está o raciocínio, a contextualização, é você enxergar o cenário. Então, na mesma situação, não é? Se você vai lá e seu chefe vai te dar um esculacho, você sabe que você está certo, e você fala, nossa, não, mas eu não posso reagir, senão ele vai me mandar embora. Aí você para e fala, não, peraí, eu sou foda. Quem sabe desse assunto aqui sou eu. Autoestima Você lá é em meu cima. chefe? Beleza, irmão. Talvez seja que você chegou aqui primeiro, porque você conhece o presidente, mas ó, quem entende desta coisa aqui sou eu. Então fica na sua aí, vai ser do jeito que eu falei, ou senão arruma outro. Não, veja bem, peraí, calma, não é assim. Vamos chegar a uma solução e não sei o quê. O que você fez aí? Qual foi o truque neurocientífico? Primeiro, você identificou que você está com medo daquela situação. É um risco. Você pode ser mandado embora. De fato, sim, mas É você um pode risco. não... Eu vou saltar desse avião aqui, pode o paraquedas não abrir? Pode, é um risco. Aí você primeiro reconheceu que você está numa situação que você está com medo. Só de você reconhecer, Inverte. você já tira aquilo do instinto e bota o seu raciocínio de volta.
Aí o soldado que tá ali pra saltar. Não, eu vou morrer, não sei o quê. Vai nada, você treinou, vai, não sei o quê. Aí Tinha um você mentor. já, pum. Opa, não, peraí, posso morrer? Posso. Mas, pô, paraquedas, ele abre assim, abre assado, eu Tanta gente treinei. já saltou. Pô, né? ninguém tá morrendo e não sei o quê, piriri, pronto. Você trouxe a sua racionalidade de novo. E aí, a hierarquia cerebral é o sistema cerebral mais complexo domina o menos complexo. Então, a hora que você trouxe o córtex frontal e pré-frontal pra jogada, é como se eles virassem pra amígdala e falassem, escuta, fica na sua aí que você é lá dos primitivos, deixa que agora eu tomo conta. Você tá E aí você vendo? vai. É isso que eu faço. Eu treino a pessoa, eu não sabia disso tudo, mas assim, eu treino a pessoa a se posicionar. Então, quando a Ana, por exemplo, não quis fazer Queria o adiar. compromisso dela, que ela tinha que fazer, por quê? Porque provavelmente, no caso de vocês duas, ela já estava avançando no processo, ela sabia que ia doer, Que já tava doendo, ia doer e mais. que ia doer mais e que, puxa vida, né? Assim, era um negócio que, pô, caramba, mas será que eu não consigo evitar isso e não sei o quê? Precisava de alguém dar aquela sacudida pra sair da inércia e falar, não, vai sair, você não tá fazendo isso sozinha. E Tem alguém isso te vai e guiando. volta, porque assim, ó, vou falar perguntar do caso da Ana, já que você tá se É, expondo hoje aqui. eu tô. Porque ela ficou num pico de alegria na primeira sessão, na segunda. E tipo, cara, eu tô me descobrindo, eu vou usar isso, que massa, então eu vou ser eu, papapá. Ah, E deu uma puta coragem. Sim. E depois volta. Eu me travava, lembra, na persona? Não conseguia falar de uma persona. Mas isso era boicote também, porque eu tava te explicando. Mas olha só, vou trazer o exemplo do paraquedista. Aí o soldado Você é que... inteligente, você ensina. Aí vem o soldado que tomou um pé na bunda pra saltar do avião. A hora que ele salta, o velame estica e abre o paraquedas, ele abre um puta sorriso. Que ele olha e fala assim, nossa, como isso aqui é bonito. Olha só, silêncio, olha o ventinho. Eu tô voando feito um Olha o pássaro. ventinho batendo em mim, esse solzinho quentinho, o pessoal lá embaixo, eu tô planando aqui, não sei o quê. Aí ele aterra, ele fala, nossa, aterrei, não morri, como valeu a pena, não sei o quê. Você vira pra ele e fala assim, vai, Vamos de novo. dobra o paraquedas, vambora, vai de novo. Não, pera aí. Normal. Muito bom, foi isso que aconteceu com você. E aí entra um outro mecanismo neurocientífico e que você vê até hoje, eu estava lendo um artigo sobre, é incrível isso, né? Porque funciona para o bem e funciona para o mal também, Claro. né? Então eu estava vendo um artigo científico hoje do cara falando da como é que é a adaptação cerebral à desonestidade. Uau, como é que é? Então o que se observa aqui do ponto de vista cerebral, à medida que um indivíduo ele é exposto a graus maiores de desonestidade, ele vai precisando de gatilhos cada vez maiores de desonestidade para ativar aquela sensação de mal-estar. Aí acho que eu comentei até com o Carlos aqui no podcast dele, que existe um experimento bem famoso que eles pegaram um grupo homogêneo e dividiram em 3. E esse grupo, o grupo A, era um grupo que fizesse o que fizesse, não podia fazer parar o estímulo doloroso, que era um som muito alto, muito irritante. O grupo B ficava numa sala em silêncio, então não tinha estímulo doloroso. E o grupo C tinha o estímulo doloroso, mas se apertasse o botão, o estímulo parava. Então começou o experimento. Grupo A, baita de um barulho. Apertava o botão, não acontecia nada. Apertava o botão, não acontecia nada. A partir de um momento, os caras desistiram de apertar o botão. Sim, não funciona. Grupo B, silêncio absoluto. Não precisava apertar o botão. Grupo C, barulho insuportável, aperta o botão, para. Legal. Observar essas pessoas depois de um tempo, o mesmo experimento. Só que para os 3 grupos o botão Juntos. funcionava. O grupo C, que Mas eles estavam juntos ou separados? O grupo C, que sabia que apertando o botão ia parar o barulho, começou o barulho, puf. Simples. O grupo B, que nunca foi exposto ao barulho, a hora que ouviu o barulho, botão, pum, parou. Uau. O grupo A, que sabia que se apertasse o botão não ia funcionar, nem tentou apertar o botão. Mesmo sem nenhum outro momento. Entende? Então isso explica muito do contexto, né? Por que você ter que se expor repetidas vezes a um determinado estímulo pode moldar a sua resposta cerebral. Tanto para o bem, ou seja, a Ana começou a flutuar aqui ela era muito corajosa, aqui ela deixou de ser corajosa, aqui ela era mais inibida, aqui ela era menos corajosa. À medida que ela foi se expondo às situações, ela tomou a consciência plena do que ela pode e do que ela não pode, e hoje em dia ela performa alto sempre.
Mas por quê? Precisou repetir várias vezes. Do mesmo jeito, isso pode acontecer pro mal. Como aconteceu nesse experimento com as pessoas que desencanaram de apertar o botão porque acharam que não ia adiantar mais. E aí a pessoa, ao invés de entrar num ciclo de alta performance, que é o ciclo virtuoso, ela entra num ciclo de desesperança. Ah, não adianta apertar o botão, não vai fazer parar o barulho. Que é o que pode estar acontecendo com muita gente que está assistindo a gente aqui agora. E por isso que eu falo que Deus é perfeito. Que testa a gente num limite do tipo, você vai desistir? Você vai desistir da vida? Não vai. Amanhã vai nascer o sol de novo, vai se pôr e os dias vão acontecer. Então, às vezes, as pessoas estão em situações difíceis, que eu já passei por situação bem perrengue. Hoje eu tenho certeza que eu estou no meu propósito, vivendo isso e impactando outras vidas com a minha história, e nem por isso é fácil. E nem por isso, todos os dias eu não tenho que ter determinação para ir na academia, não tenho que ter determinação para fazer o que eu tenho que fazer uma rotina, fazer uma disciplina e fazer as coisas acontecerem. Então, a grande questão é, não desista de si, porque esse é o teste, né? E para algumas pessoas vai ser mais fácil, outro mais difícil, pelo jeito de pensar, mas o grande convite é quando você leva a sua consciência, automaticamente vem essência, autoestima, autoamor, que é muito importante para a gente poder agir, né? Então, só te falando, eu tô fazendo um outro projeto agora, que chama Domine Sua Essência. Você tinha até um esquema disso, logo, né? Vamos colocar ele aqui na projeção. puder colocar o logo. Ainda bem que você não desiste de apertar o botão comigo, né? Esqueci que eu tô no podcast. Você foi complicada, Ana? Pra apertar o botãozinho, ela fica tentando fugir, né? Ela tentou fugir de mim, mas não conseguiu, porque até hoje Até hoje a gente tá junto. Mas a grande questão é que se a gente testa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uhum. Uma aluna minha que veio aí é desenvolvimento pessoal, tá? Por que eu fiz o de desenvolvimento pessoal? Porque em várias áreas as pessoas se posicionavam e me pediam, Fernanda, faz alguma coisa. E eu não. Eu estudei marketing, eu sou mentora de marketing, da verdade, estratégia, nananana. Tá, mas isso tá funcionando para a vida das pessoas. Por que você não quer fazer? Por isso que eu falo, eu também estava fugindo de do meu propósito. E agora tá fazendo mais sucesso esse projeto. E a pessoa, eu falo assim, treina se posicionar, treina com o porteiro. Falar que, de vez de deixar para lá, você fala assim, ó, mas é se posicionar com amorosidade, que é mais difícil. Não precisa chutar balde. É assim, ó, você podia ter me ligado a hora que chegou, porque eu tava esperando e tal. Não precisa surtar e nem ficar quieto, porque as pessoas têm muita dificuldade em dizer não. E aí é se posicionar. E tem uma aluna que tava querendo se posicionar com um relacionamento tóxico. Eu nem sei. Tema do meu próximo livro em novembro, hein, gente? Uau, sério? Sério? Yes, Tá ok, vou ler. prontíssimo já. Vou ler. Mulheres que passam por... mulheres e homens também. Claro, pessoas. E aí, ela tá treinando se posicionar. E a gente tem algumas aulas online também, porque a gente teve o momento presencial o dia inteiro. E aí, ela tá treinando, olha que interessante, se posicionar com esse cara que ela quer. Que ela tem um relacionamento tóxico, que não assume, sei lá, eu não sei exatamente o que é. Uhum. Mas ela começou a se posicionar no trabalho, com o colega, depois com o chefe, depois com isso. E começou a crescer a autoestima dela. Ela não se posiciona com o porteiro, mas com pessoas mais importantes. Ainda, né? Ainda. Mas com pessoas mais importantes. Eu falei, Olha, você que é o porteiro da aluna da Fernanda, cuidado. Você que é o porteiro da Fernanda. Liga, entrega as coisas direitinho, porque olha... pelo amor de Deus. E em relação ao relacionamento tóxico, não sei muito o que tá acontecendo. É sempre igual, tá? Esse é meu perfil. É uma cartilha, né? É uma cartilha. E aí, só que assim, a coragem dela se posicionar tá vindo. Eu falei, tá vendo? Isso é treino. Você treina a se posicionar, mas o treinar é elevar a sua autoestima. Uhum. E aí você fala, eu posso. E ela mandou, por exemplo, o chefe dela fazer uma coisa
E deu certo, o chefe não brigou com ela, porque ele viu que ela tinha razão, que antes o que ela faria? Saía correndo para atender o chefe e faz tudo atrapalhado e ia dar ruim. Uhum. E aí ela tá treinando, a vida dela tá fluindo, e ela falou, o dia que isso faz 1 mês e meio, ela falou, o dia que eu posicionar com esse cara, eu vou te contar, que moram em estados separados e tal, ela precisa ver ele pessoalmente. Então, você vê, é uma questão de treino para tudo na vida. Eu acho que isso é muito importante, Fernanda, porque as pessoas, elas acham de novo, né? Ah, isso aí não é pra mim. É pra você sim, é pra todo mundo. Na verdade, precisa só você entender que é muito comum isso hoje, né? As pessoas falam assim, ah, mas eu não sei qual é o meu propósito, não tenho nem ideia, acho que isso não é pra mim. Sabe, assim, você pode não estar enxergando, mas tá lá. Cavuca. E aí, nessas ocasiões, quando você sente a dificuldade, você não entende o que faz sentido pra você de verdade, etc., aí é que se faz mais necessária uma mentoria para te ajudar, a te guiar nesse processo. E, de novo, isso não é vergonha pra ninguém. Pelo contrário, os caras que estão sempre em alta performance, Sempre pô, tem vamos mentor, pegar um né? cara que todo mundo conhece aí, Ayrton Senna. Vai ver a equipe que o Ayrton Senna tinha, o preparador físico dele, o Nuno Cobra. Puxa vida, desde sempre. Ele tinha pessoas que cuidavam da mente dele para ele ter uma firmeza emocional para fazer uma curva 300 por hora. Isso não é brincadeira, né? Então veja como as coisas... Quer dizer, aí você olha e fala assim, pera um pouquinho. O Michael Jordan tinha uma equipe de mentores ajudando ele. Será que eu sou mais do que o Michael Jordan? Que eu não preciso de ninguém, que eu vou chegar lá sozinho? Pois é. Não tem cabimento, né? Essa é a questão. Então, quando você se abre, é o processo de humildade lá. Exato. Cadê o logotipo da Fernanda? Coloca aqui pra gente, por favor. Quando esse é o domínio estratégia. Eu tenho 2 produtos. Aham. Então, o domínio estratégia da sua época não era esse logo. Não, E eu me reposicionei no mercado porque eu entendi. Se eu ficasse brigando no mercado de marketing, eu ia ser mais uma. E se eu fosse para o meu lugar, todo mundo tem sua essência e consegue ser autêntico, né? Quantos restaurantes tem no mundo? Os que têm autenticidade bomba, lota, tem fila, tem espera. Então é isso. E é isso que eu falo para as pessoas. E eu tive que olhar muito para mim internamente. Então, ali em cima é o coração. Então, a mente, ela é poderosa. Só que se você se conecta com o seu coração, significa que você está conectando com algo que você não vê, que é o invisível, que é com sentimento, que é com essa coisa profunda. Aí eu vou te trazer Cocriação. Aí eu vou te, vai. eu vou te trazer uma conversa que eu e a Ana nós tivemos com minha prima e o marido dela, que são pastores. E a gente, né, sente isso, que quando a coisa vem do coração mesmo, aí a coisa vai. Então não adianta você sentar lá e falar assim, ah, porque eu vou aqui rezar um Pai Nosso. Aí começa, Pai Nosso... Não Automático. funciona. Não. Aí eu vou lembrar aqui uma outra coisa que também fala dessa conexão, foi aqui o Carlos. O Carlos mesmo explicando, né, que a imagem que todo mundo conhece de Jesus é o quê? É a mão no coração e os 3 dedos levantados representando a conexão com a Santíssima Trindade, né? Mas nem conecta. Eu não sabia, assim, não tenho vergonha de falar. Ele que me ensinou. Porque é isso, quando a gente tem consciência do que é, então faz sentido. Então eu tô fazendo porque tem uma lógica. E aí tem uma coisa, né, Fernanda, assim, pro pessoal que é mais pragmático, não quer enveredar tanto pela área da espiritualidade, existem muitas pessoas que vão falar pra vocês assim, ah, você tem que criar um personagem e ser esse personagem, né? Um monte. Eu particularmente, Eu tenho história posso também, né? estar errado em relação a isso, mas eu acho isso um tiro no pé. Tiro no pé. Por quê? Primeiro, ninguém consegue ser o que não é 100% do tempo. Então, uma hora você cria um personagem pra vender, pra não sei o quê. Amigão, hoje em dia com celular e internet, uma hora vão filmar você sendo quem você é e não o personagem que você vende. E aí você vai ser desmascarado como um grande hipócrita e isso vai ser a sua ruína. Subiu Pois é. rápido, vai cair mais rápido ainda. Então é isso que você está falando. Ache a sua essência, seja Se quem você diferencie. é. E seja autêntico. E quando você segue o seu propósito e você está na sua essência, você não é que você faz esforço para ser bom naquilo. É gostoso você se diferenciar.
para ser bom naquilo? Porque você gosta daquilo, é a sua essência. Exatamente. Não é? Eu vejo a Ana, por exemplo, eu vejo ela estudando, se esforçando para produzir uma peça ali, para defender uma cliente ou para conseguir garantir um direito e etc. Nesse mundo que está tão complicado de fazer as coisas certas darem certo, eu não vejo ela sofrendo por causa disso. Pelo contrário. Tipo, não importa, eu vou fazer, é um desafio gostoso. Olha, eu vou falar desse fim de semana. A gente estava no domingo, ela estava ali sentada com o computador produzindo uma peça para um cliente. E ela não estava, que saco, domingo eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Não, por quê? Porque o que ela estava fazendo tem amor ali. era a né? essência dela. Aquilo não era um custo, era uma face da essência dela se manifestando. Pois é. E assim, ó, por exemplo, eu saí do corporativo e o corporativo não saiu de mim há alguns anos. Hoje saiu. Por exemplo, a gente foi viajar, eu e o Carlos agora, vamos fazer vídeo, vamos dividir com a galera o que a gente está sentindo aqui, vivendo, porque tem a ver com o meu trabalho e tal, e não é um peso. Sim. E tá de férias, então... Mas você sabe que eu adoro camisetas com frasezinhas engraçadas, né? O pessoal até fala disso. E aí, tem uma que fala assim, né? A medicina é como a máfia. Uma vez que ela está dentro de você, você não consegue sair dela. E eu acho que é assim para toda a profissão, né? Assim, aquilo tá ali em você, não dá para sair, entendeu? Pois Nunca. é. Aí eu ando na rua com a Ana e falo assim, aquele cara ali, ó, aquele cara tem um tumor de hipófise. E aquele ali é diabético. Aí Sério? Nós precisamos, vamos marcar o jantar, então, eu adoro isso. Não, eu falei pra ele, eu tô com algum problema, ele falou, não, você tá saudável. Eu falei, então tá bom. Então, vamos que vamos. Então fica sossegada que acho que isso é inerente a toda a profissão. E aí você tá lá com o Carlos, mas como você falou, o corporativo não saiu de você, você quer produzir não conteúdo. Não tinha saído, né? Mas demorou. Mas o grande lance que é a separação. Se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Se eu tô de férias, eu tô de férias. Não, eu não separo. Né? E eu falo pra ele, ele separa mais do que eu até. Eu não separo. Aí ele fala assim, nossa, mas hoje é domingo. Eu falo, não, mas é que eu lembrei aqui a defesa que eu vou fazer na peça. Mas não separar nada, não. Não, mas eu separo bastante. Não, eu te dou muita atenção. Não, Falo, assim, ela vai achar que eu sou uma péssima namorada. De jeito nenhum. Mas assim, isso de não separar muito é inerente a todo mundo, né? Assim, que tá no propósito, tá na essência. Outro dia mesmo, eu tive uma quinta-feira um pouco complicada e acabei indo virado. Nossa. No dia seguinte, eu tinha 2 cirurgias. A Ana falou pra mim, como é que você vai operar? Ele falou, o doente tá me esperando. Eu falei, o doente não tem nada a ver com isso. Nada. Se eu não dormir à noite, mas eu estou fisicamente apto a fazer a cirurgia, eu não vou desmarcar a cirurgia porque eu tô com um soninho. O doente não tem nada a ver com isso, o doente já tá na expectativa. Se não pega o TT e vai embora, igual o Carlos. Não dá. Pega seu TT, o Naná. Então, nossa, assim, ele chegou à noite. Mas eu tinha feito o que eu tinha que fazer. Sim. Né? E aquilo pra mim não foi um sacrifício. E aí E é isso que eu faço, por exemplo, organizar. Então, primeiro o sentimento, o que você sente? Acessa o GPS que você veio aí de fábrica e eu conduzo a fazer isso. E depois a gente racionaliza, coloca, organiza, fala, você é boa nisso, você tá vendo que você é boa nisso. Fê, isso que você tá falando, assim, a gente tem um livro que eu gosto muito de ler, que fala muitas coisas a respeito de formulação do pensamento, como é que você consegue estruturar e como é que nasce um pensamento do nada na sua cabeça, né? E aí o autor, ele falando ali, olha, a gente não se põe a pensar muito sobre como é que a gente pensa. E aí ele fala, olha, o homem, ele consegue dominar cada passo do processo de construir um foguete, o circuito, o computador, o fio, o sistema de refrigeração, não sei o que, de um foguete que vai daqui até a Lua. Mas ele não domina o processo, está dentro da cabeça dele, entre as 2 orelhas. Então o que você promove, o que você está falando aí, primeiro, o que é que está dentro de você? Vamos olhar para você, né? De uma forma amorosa. De uma forma assim, a gente sabe que a gente vai encontrar umas sujeirinhas, mas a gente está em busca do diamante. Essa é a busca, por isso que tem que ter lógica, por isso que motiva. Eu vou deixar a Fernanda mais carrasca para mentoria, tá? Já que ela falou em diamante aqui, pessoal, diamante é um aglomerado de carbono. Só que é o carbono que foi submetido à pressão por muitos anos. Então, se você quer virar um diamante, seja pressionado que vai dar certo. Pois é. Ai, a gente já tá diamante, então. E aí você faz isso e depois organiza um mental de uma forma com autoestima elevada. Então, eu ajudo. E o que eu fiz no método novo, porque eu fico me observando o que eu fazia
para poder chegar numa conclusão do posicionamento da pessoa. E aí, como eu fiz o curso do Ministro Estratégia, que não é só mentoria para poder ir para mais Expandir, né? pessoas, eu fiquei me auto-observando como que eu faço a análise da pessoa. E aí, eu coloquei um módulo de auto-observação. Eu Uhum. ensino o que eu fazia. Então, você vê como expande a minha Com consciência? certeza, claro. Por eu estudar e por eu querer ensinar o que eu faço, eu tive que me observar. E aí eu falei assim, cara, eu faço isso. Então eu vou fazer uma aula disso para a pessoa poder se auto-observar e poder saber quais são os padrões dela. E claro, tem gente que chega com mais facilidade, tem gente que quer a mentoria depois, mas muita gente chega. Eu tenho uma frasezinha bem besta, mas que eu acho que sintetiza um pouco do que você está falando. As pessoas me perguntam sempre, pô, mas você tá ali ensinando residente, não sei o que saco. Uma cirurgia que você podia fazer em 40 minutos, você faz em 3 horas. E eu falo, sabe o que que é? É que ensinar é a melhor forma de aprender. É. Então, a hora que você tá ali ensinando alguém, aí você sempre tá revisitando aquele método e você fala, putz, eu não tinha me dado conta disso. Uhum. E aí você já vai ensinar da próxima vez diferente. Né? Então, acho que é isso que você tá falando pra Ana. Olha, o seu método, do jeito que eu te fiz a mentoria, hoje já é um pouco diferente. Lógico que vai ser diferente. Eu melhorei, né? Você vai aperfeiçoando. E eu acho assim, uma coisa é quando você vive, que nem você falou, eu vivi esse processo de autoconhecimento, de busca. Quando você vive alguma coisa na sua vida pessoal e depois você coloca em prática na vida profissional, é muito mais simples, né? Você fala com propriedade, ou como os lacradorzinhos de hoje falam, você tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Então, por isso que é gostoso o processo de ensinar e o que eu vejo nas minhas alunas, eu mesma. Eu vejo relatos, porque é profundo, coisas terríveis que aconteceu com aquela pessoa e mesmo assim ela tá lá tentando, ou coisas que é o meu espelho, o que eu passei, então aí eu consigo falar e é uma delícia esse processo, porque as pessoas, esse pensar estratégico, que é o que eu tô fazendo, aí se puder colocar o outro Coloca logo. o outro logo dela, por favor. E o que eu tô fazendo com as mulheres eu acredito muito em estratégia, que eu acho que é o que te traz consciência, que foi a minha carreira inteira pensando em negócio de forma estratégica, que é marketing. E aí eu fiz esse projeto Domine Sua Essência, que é só voltado para as mulheres, que é a asa, que representa a liberdade, e essa estrela, a nossa centelha divina, o nosso GPS. E tem um roxo aí que é a transmutação, né? Sim, que é espiritualidade, transmutação. Eu vou fazer uma pergunta para Fernanda, eu já sei a resposta. Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, porque eu quero ouvir da boca dela. Manda. Fernanda, qual que é o maior pagamento que você recebe das suas alunas? A transformação delas. O maior pagamento eu não cobro, porque eu não posso cobrar. Na verdade, os residentes, eles recebem uma bolsa do MEC para aprender a operar, tá? Então, qual que é o pagamento que eu recebo quando eu olho um residente do primeiro ano e eu vejo ele no quinto A ano? evolução dele. Eu olhar para ele e falar assim, esse cara tá operando melhor do que eu. Eu consegui. Já teve muita aluna que faturou mais do que eu no domínio estratégia. Essa é a ideia. Aí você fala, Falei, e gente, cumpri ela tá o meu faturando mais. propósito. Cumpri o meu propósito. É. Minha missão tá cumprida. Né? Pois é. O que nós temos de pergunta aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. E só enquanto ele vê o Domine Sua Essência, eu tô fazendo presencial. E vai ter em São Paulo, 30 de setembro. Agora já. Agora já. E como Baita e lugar como é que gostoso. o pessoal consegue se inscrever? Só ir no meu Instagram, Fer Bertassini, na minha bio. No meu YouTube também tem várias lives com link. Então, pessoal, ó, o Instagram da Fernanda é @ferbertassini, com C, C-I-N-I. E aí vai lá na bio, tem um link para fazer a inscrição. Tem. E se tiver dúvida, a gente tem a Cíntia, que é um tratamento humanizado. Se quiser falar comigo no direct também pode falar. Que eu adoro falar com as pessoas. Então, e aí, essas alunas que já tiveram, dia 15 de julho, teve o primeiro. Tá. Que eu me joguei, falei, agora então eu vou fazer e tal. E tem 22 mulheres que já tá tendo transformações lindas. E claro, eu coloquei o método do Domine Sua Estratégia no Domine Sua Essência e era óbvio que ia dar certo. Sim. Porque já vinha dando certo. Só que mesmo assim eu tinha medo. Porque era o medo do desconhecido.
E agora eu tô fazendo. Vai ser num super lugar, num auditório. Aliás, a Ana tá convidada. Vamos ver se eu vou. Eu lembrei de uma coisa. Posso contar uma coisa que aconteceu Claro, com a lógico. gente? O Paulo postou um vídeo que era um corte de podcast nosso, né? E falando isso, tipo, qual que é a sua essência? Eu vou até esclarecer isso. E era um corte de podcast falando de divórcio, em que as pessoas, no perfil dele, então muita gente não sabe que eu sou advogada familiarista, e as pessoas interpretaram como se a gente estivesse estimulando o divórcio. Então, assim, e aí eu explico para as pessoas, não é porque eu sou advogada familiarista que eu estimulo o divórcio. Ao Não, contrário, você eu perde posso- cliente. as pessoas não sabem dessa parte. Eu faço as pessoas recomeçarem, mas a ideia já é delas. Então, assim, eu não tô na internet estimulando. E a Fernanda sabe, eu acho que você também sabe, que eu fiz vários clientes voltarem, né? Eu sei, e ela perde cliente. Porque assim, eu falava, ô Ana, e eu acho lindo também, porque é propósito. Mas Sim. não Você tá- é fazer passar por essa claro, dor de uma maneira menos suave. dolorida, Porque menos... é dolorido. É dolorido, Eu mas de assim, vocês sem filho com e é menos dolorido. dano, principalmente para as crianças. Existe o que as pessoas não entendem, é o seguinte, existe o mundo ideal de Poliana, que na realidade ele é diferente. Eu Total. adoraria o que os seguidores colocaram lá, que a gente casa para não separar, concordo, a gente casa para não separar, mas acontece, né? Um percentual grande. Então veja, infelizmente o mundo ele não é o ideal. Então o que a Ana estava falando nesse corte é justamente para você Preservar adotar os filhos. estratégias que vão fazer essa solução não ideal transcorrer da forma menos dolorosa possível. Porque como você falou, dor sempre vai ter. A questão é, por exemplo, às vezes a gente vai lá e fala assim, puxa vida, o cara tá com... Vou usar um exemplo bem idiota. O cara tá com câncer no dedo, amputa o braço. Pô, é bom? Não, não é bom. É doloroso. Agora é melhor isso do que morrer. Não é? Então o que a Ana falava no corte era o seguinte, olha, todo casamento acaba. Ou ele acaba pela morte de um dos cônjuges, que é uma coisa dolorosa, mas é inevitável, a gente vai morrer. É ponto. Não tem como É escapar a grande disso. certeza que a gente Ou tem é essa. eles acabam por quê? Porque as pessoas começaram juntas, de repente Eu vi mudaram esse muito corte. ao longo do casamento, e chega uma hora que ou acaba na sacanagem, um trai o outro, Ou um se engana o separam. outro, ou chega e fala assim, putz, olha, Não tá a gente rolando. não tem mais nada a ver. Tá bom, nessa hora não é bom já ter toda a parte chata, que é muito ruim, você ter que discutir, você vai ficar com o apartamento, eu vou ficar com o carro, não sei o quê. Pô, se isso já tiver discutido lá atrás, quando tava tudo bem, não é mais fácil? Não, e a Ana, ela faz isso tão bem, é sério, porque durante a mentoria, alguns casais voltaram e ela perdeu o cliente do Foi divórcio. aquele ano que voltaram 4 clientes. E aí, só que aí eu falei, então nós vamos uma estratégia comercial Sim, era colocar no Pra- contrato pra os você não- honorários até, né? para você não sair, porque é o propósito dela. É. Então, você tem que cobrar sobre o seu valor prestado. Então, só Sim. é isso. Mas eu acho aí, Fernanda, que assim, isso que a Ana trouxe, esse exemplo, ele é interessante pelo seguinte, pessoal. Quando eu coloquei esse corte com a Ana lá no Instagram, para ser sincero, desculpem aí vocês que agrediram a gente. Eu não tô nem aí para vocês. A minha intenção ali era esclarecer as pessoas. Eu sabia que ia ter gente reclamando. Morram na sua própria mediocridade. Eu não me importo com isso. O que me importa é, eu tive ali meia dúzia que reclamaram, Sim. e eu tive milhares Que agradeceram. que agradeceram e que compartilharam. Que Ou importa. seja, aquele 1 minutinho e meio que te deixou tão amargurado fez diferença na vida de milhares de pessoas. E isto, assim, quando a gente faz alguma coisa pelo nosso propósito, aí a Fernanda pode falar melhor do que eu, o desfecho daquilo não importa. O que importa é que você fala, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu cumpri a minha missão aqui. Eu Se tenho- vão gostar ou não vão gostar, E eu tenho uma coisa mais profunda para dizer sobre isso, que é assim, primeiro, escolhemos ser pessoas que se expõem, certo? Estamos aqui, estamos com pessoas assistindo a gente, então é uma escolha nossa. É sempre, vamos agradar sempre? Não vamos. E aí, a grande questão é, por saber muito de autoconhecimento, quando a pessoa te agride, ela tá falando dela.
Ela não tá falando de você, Aí- então isso aí- liberta. Aí Isso Freud... até nos processos judiciais acontece. Freud- Então, só que aí, tipo, e se você sabe disso no fundo do coração, você fala, aqui é minha casa, eu deleto esse comentário. Isso, é isso. Porque o Carlos O também... campo é meu, dá a bola aqui que eu não quero mais que você jogue. Acabou. O filho. campinho é meu. É. E aqui é minha casa, Isso- desculpa. isso Não é vai coisa- entrar alguém é. aqui Você já teve problema invadindo. com o Carlos? O Carlos já teve. O Carlos sempre tem, até por ele ter se exposto muito ano passado, e por causa da gente também. E teve uma vez que ele ficou bravo e eu falei assim, cara, a pessoa tá falando sobre ela. É. Deleta, porque você tá na sua casa. Você sabe que o Freud diz isso, né? Quer dizer, desde Freud tem uma frase famosíssima sobre isso. Ele Já fala, até sei, você sempre fala- fala. quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Do que Paulo. de Paulo. Ou fato. seja, se o cara tá falando mal do outro, eu sei mais do caráter dele que tá falando mal do outro do que do outro de quem ele tá falando mal. Tanta coisa boa para falar, né? Então, criou esse hábito que antes era a TV, que é bom para nós, né? A gente está conseguindo se expor de uma forma democrática. Então, era a TV, as 4 emissoras falavam, o povo ouvia. Aí depois começou a ter essa questão de internet, as pessoas interagem. E aí, muita gente perdeu a noção. E tá tudo bem, porque se a gente sabe, se a gente tá no nosso propósito e sabe que tá ajudando e que a nossa intenção é a melhor, E tem outra coisa, Tanto sabe, faz. Fê? Eu acho assim, uma coisa até que eu tava discutindo com o Carlos outro dia, eu acho que a gente é meio que uma estação, é um aparelhinho de rádio, somos. né? É. Então a gente ouve a frequência que a gente está sintonizado. Então quando vem esses comentários negativos, etc., como diria uma pessoa muito querida para mim, ele vai saber quem é que eu tô falando para ele, porque ele sempre usa essa frase, ele fala assim, promova essa pessoa a chinês. Mais um chinês no mundo. Mais um de 1 bilhão. Então o que ele quer dizer com isso? Olha, Muito bom. essa estação de rádio aí tá te incomodando? Muda de estação. Muda, Então você chega aí falando um monte de groselha no meu Instagram, fazendo comentário, não sei o que. O que eu falei pra você, Ana? É. Falei, Ana, Deixa pra lá. deixa pra lá. Isso Eu falei, Eu falei, não é, que as pessoas não estão entendendo que eu tô falando. Tô dando uma dica jurídica. Mas muita gente entendeu, né? É. Eu vi o recorte e entendi. O professor Hélio Couto fala, qual era o problema que poderia desestabilizar Buda? Você vai perder a casa, ele nem ouve. Você vai perder. Ele nem ouve, não tá nessa frequência. Isso, é outra frequência. É outra frequência. Então, é claro que a gente não tá em estado de Buda. Sim, incomoda, às vezes incomoda, mas aí quanto você mais logo recupera e fala consciência, assim, puta, isso é coitado. problema mesmo. Fala, meu, realmente, o cara, coitado, às vezes a gente até tenta explicar de novo. Ele tá precisando de mais de ajuda. Né? Mas não consegue, Tem uma hora tá? que a gente desiste. Cara, você não quer entender, então não adianta eu ficar discutindo aqui, né? Assim, Pois é. tem o que fazer. Mas vamos de pergunta, o que nós temos aí? Tem uma pergunta, qual a diferença entre sabotagem e procrastinação? Qual a diferença entre sabotagem e procrastinação? Vamos lá, Fernando. Pra mim, elas são irmãs primas. Eu também acho que a procrastinação é a forma Sabotagem? de sabotagem. Ah, com É uma das certeza. modalidades, é É. você empurrar com a barriga. E aí, pessoal, assim, tudo bem, o brasileiro é mestre nisso, né? Mas às vezes quando você procrastina, o que acontece? Chega no deadline ali, que você tem que entregar o resultado, e você tem pouco tempo, o que você faz? Você faz de qualquer jeito. Então, com isso, o resultado não é tão bom quanto poderia ser se você se dedicasse. Eu tenho certeza disso também. Inclusive me observando e observando centenas de pessoas que passaram por mim, assim. Então, a pessoa, são os dois, né? Todo mundo procrastina em algum nível, né? É impossível alguém, você pode falar até melhor que eu, mas assim, todo mundo procrastina em algum nível. Quem procrastina mais vê o resultado. Eu falo assim, é só ver o resultado da sua vida. Que projetos você tem? Não projetos só de trabalho. Tipo, você é uma mãe que dá conta. Se você fica... É só mãe, não, né? Porque ser mãe é uma parada. Eu não sou, mas... Nossa, esse daí eu não procrastino nada. Meu melhor projeto. Mas assim, Beijo. tá alimentando bem. Você quer fazer uma coisa e acaba não fazendo. O que isso te dá?
muita frustração de não fazer. E aí vai te dando baixa autoestima. E aí entra num círculo vicioso, né? É horrível. O que eu vejo da procrastinação, assim, eu acho que existe, por exemplo, vamos pegar um indivíduo que precisa estudar para um concurso. Eu tenho um produto aí que eu ensino as pessoas a estudarem. Ensino as pessoas a estudarem, às vezes até uma quantidade de horas menor, mas de forma muito mais eficiente. E um dos módulos desse curso, a gente fala o seguinte: você tem que envolver no processo de estudo a emoção. Por quê? Quando você gosta do assunto, quando você acha legal, É fácil. é fácil. Você se dedica, você estoura o tempo que você tinha previsto para estudar. E aí o que acontece? Do ponto de vista de neurociência, a hora que você conecta a emoção com aquilo que você está estudando, você se dedica mais e você retém mais aquilo. Porque e tem você o hiperfoco quando você e aí aciona isso? você coloca uma âncora ali de emoção. Mas o truque, pessoal, é que não são só as emoções boas. Você pode ter raiva do que você está estudando, que você vai ancorar do mesmo jeito. Ah, porque é emoção. Dá um exemplo. É emoção. Então, por Muito exemplo, bom. eu odiava estudar matemática. Não gosto. Matemática pura, eu não gosto. Gosto de física, que tem muita matemática. Muita, mas Então, tem outra lógica. O meu problema não era com o método de matemática, que eu achava uma idiotice ficar fazendo matemática pela matemática. Uhum. Desculpa aí os matemáticos, sei que acham que a matemática é linda, mas eu prefiro a física, tá? Então, o que acontecia? Eu falei, putz, eu odeio estudar matemática, então tá bom, vai na força do ódio, como o pessoal fala. Eu ouvia matemática ouvindo heavy metal. Ah, você falou disso com o Carlos. E aí você vai produzindo âncoras, não é? Então, quando Você ressignifica você a matemática. Exato. por Então, exemplo. quando a pessoa está procrastinando, ela está se sabotando. Então, o que você precisa entender? Que a procrastinação é adiar o problema. Só isso. Ah, não gosto de fazer uma coisa. Pessoal, vamos lá. A gente faz tudo que a gente gosta, Não, nem quando a gente é criança, não. não é? Então, o que a gente tem que se acostumar? Bom, eu não gosto, mas vou ter que fazer. É vida de adulto. E quanto antes eu fizer, mais rápido eu me livro daquilo que eu não gosto de fazer. Porque enquanto eu não fizer, aquilo aí vai estar na minha cabeça. Putz, mas tem esse negócio aqui que eu tenho que entregar até a semana que vem. Eu tenho que entregar daqui a 3 dias. E aquilo fica martelando na sua cabeça. Faz logo esse negócio e se livra disso. E várias vezes é muito mais fácil fazer do que deixar, porque aquele mental seu que tá Vai te ocupando uma consumindo. gaveta. Ansiedade. Não, me caiu uma ficha até nisso dele falar da emoção, né? Quando eu escrevo livro, por exemplo, eu procrastino. Mas, às vezes eu me inspiro, acontece uma situação, ou na minha vida, ou na vida de cliente, ou na vida de alguém conhecido, eu vou lá. Gente, eu escrevo o livro muito rápido. Porque você ancorou a emoção aí. Olha, hoje que eu entendi o que acontece Tá vendo comigo. como é bom um podcast? O que mais que nós temos de pergunta aí? Nos perguntou, eu gostaria de perguntar para a Fernanda qual o objetivo da pessoa compreender quais são os 3 pilares da sustentação de uma pessoa. Nossa, ele tá demais, meu gato. Boa pergunta. Quando você entende seus pilares, é a mesma coisa do autoconhecimento. A Ana falou aqui. Isso te dá clareza de quem você é. Uhum. Porque muitas vezes essa é a confusão, né? Por exemplo, eu vou falar de uma outra aluna que ela mora na Califórnia, ela é corretora de imóveis de alto padrão e ela estava brigando, ela ama a profissão e ela trabalhava com o marido, um americano militar e ela é uma brasileira, toda, né? Nossa Brasileira. cultura brasileira. Que gosta de coraçãozinho, gosta de ai, como tá o tempo hoje, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E ela casou com um cara que fala assim, acorde às 6h12 da manhã. Mas ela gosta do cara, 5h45. não tem problema nenhum, ela e o cara. Uhum. Só que ela se confundiu, olha que legal isso. Ela se confundiu que ela não via saída, ela me procurou para transição de carreira, que agora eu tenho o produto transição de carreira. E ela falou assim, eu quero transição de carreira, não dá mais para ser corretora. E aí eu falei assim, então vamos começar o processo. E aí a gente foi indo. E ela falou, eu quero... Você fala inglês, né, Fernanda? Falo. Então você faz a mentoria com meu marido? Eu falei, vamos fazer com você primeiro? Vamos fazer, tá tudo gravado em português, eu tenho as aulas, tal. Vamos fazer com você. E aí ela tava num processo de humildade, de verdade. Uhum. Só que com umas vendas nos olhos.
E ela achou que ela precisava de transição de carreira. Cheguei no ponto e falei assim, você tem um posicionamento, você tem uma forma de trabalhar e seu marido outra. Qual é o público dele? Americano militar. Qual que é o seu público? Brasileiro, uhul. Então, você não pode dividir com ele o mesmo e-mail marketing, o mesmo site, o mesmo tudo, a mesma Vocês estão brigando. O casamento tava um inferno. Porque ela queria convencer ele do coraçãozinho. Tô falando Sim, de uma claro. forma bem... Quando na verdade eles deviam se focar cada um no seu nicho, né? Isso. Aí o que que eu fiz? Eu falei, seu marido é machista? Não. Ele se importa? Não. A gente chegou à conclusão que ela que estava competindo com ele, ele estava vendendo, ela zerou as vendas dela naquele ano, mas por causa da energia dela. Tava truncado e o cara tava indo. Ele não tava nem aí pra ela no sentido de, eu quero que você prospere também, Sim. mas eu tô seguindo o meu fluxo. Então, o cara, eu falei, ele tá bem posicionado, ele não precisa de mentoria. Ele tá super bem, não precisa, quem precisa é de você. E aí, claro que rolam meses. E aí eu falei assim, você entendeu que você não precisa mudar de profissão, que você precisa ter o seu posicionamento e que vocês, como um casal, dá tudo certo, vocês têm uma filha e tá tudo bem. Só que vocês precisam separar. Então, os pilares dela era totalmente diferente dos pilares dele. Por isso, a resposta do Não, Carlos. isso é muito legal, né, Fernanda? Porque aí você traça um outro conceito, que é você vai para a mentoria, às vezes com um objetivo, e o seu mentor ele não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Mas ela não parou a mentoria. Pois é, Ela porque me ela viu que agradece. fazia muito sentido. Né? Porque às vezes você não enxerga o que você precisa. Pois é. E a função do mentor também é essa, falar para você, é igual aquela história da minha candidata ao processo de residência. Ela não enxergava que aquilo ali não era para ela. Depois, quando ela fez Te agradeceu. a descoberta, a força do eu, mas um tempo depois ela falou, putz, melhor coisa aconteceu na minha vida. O não que a vida te dá leva pro lugar correto. Total. Coloquem isso na cabeça. É em isso aí. todas as áreas da sua vida. É isso mesmo. O que mais que nós temos aí de pergunta? Vamos lá. Perguntar pro Carlos A se eu gente- respondi a, A pergunta. gente super estourou o tempo, né? Ou eu querendo mandar no podcast do que o meu papo- namorado. o papo tá bom. Tá com a audiência aí? A galera tá aí? Então vamos. É isso, Quer dizer, é isso que ele que importa, manda, né? Ah, então a galera pode Fernanda, mandar aí. e no caso, você então, esse processo seu, desses produtos que você tem, você estava falando que você tem também um processo de transição de carreira, né? Um produto para transição de carreira. Que é uma coisa que eu acho, no mundo atual, super natural, e eu suspeito que nos próximos anos vai acontecer mais. Já Por tá, quê? né? Tá altíssimo. Você tem a inteligência artificial entrando, então uma série de empregos que existem não vão existir mais. Em compensação, outros que não existem ainda vão surgir. E as pessoas elas não vão ficar sem emprego, mas elas vão precisar transicionar de carreira. Né? As pessoas vão começar a pensar. Por exemplo, a Ana perguntou por que eu saí, né? E vocês perguntaram. Foi muita coragem, porque eu tava numa zona de conforto, num cargo alto, de liderança, com bônus, com um monte de benefício, com várias questões que muita gente queria, você é louca, mas eu tava desconfortável. E eu falo, se eu tivesse uma mentora naquela época, juro que eu queria alguém que fizesse o que eu faço. Mas eu pedi demissão, financeiramente confortável. Depois eu entendi que a vida inteira, eu namorei uma pessoa com 22 anos que me ensinou a guardar dinheiro e eu guardei dinheiro a vida inteira. E eu estava preparada financeiramente, que isso te dá uma tranquilidade Segurança, mental. Não, uma segurança, assim, no seguinte sentido: eu vou ter que trabalhar, mas eu posso Tentar. ir com calma. Sem afobamento, porque quem tá afobado não vende nada. Quem parece que tá desesperado não vende. Então, eu tinha essa tranquilidade. Então, eu não indico ninguém a pedir demissão vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Primeira coisa, Prepara a pessoa, né? eu já desvendi minha mentoria no seguinte: a pessoa ia querer continuar. Eu falei, não, você tá feliz no mundo corporativo? A gente chegou a essa conclusão e poderia continuar a mentoria ou não. Eu falei, você não vai continuar. Você vai ficar com esse posicionamento, que é a sua verdade, dentro do corporativo, e você vai ser promovida do jeito que você sempre sonhou. Vocês percebem o que a Fernanda está fazendo?
ela deixou de ter um lucro financeiro para seguir o propósito dela. É por isso que ela tem sucesso. Então, sempre que as pessoas seguem seu propósito, elas têm sucesso. Eu tenho um exemplo, quando eu estava no terceiro colegial, todo mundo ali decidindo o que ia prestar de prova de residente, de vestibular, um amigo meu, muito amigo meu, falou, era um dos caras mais inteligentes da turma. Ele falou assim, eu vou fazer medicina. Eu falei, por quê? Por que você vai fazer medicina? Deixa eu entender se eu quero fazer esse troço aí também. Ele falou, não, eu vou fazer medicina porque eu quero fazer cirurgia plástica, eu quero ficar rico. Ele entrou no curso de medicina, não concluiu o curso porque ele desistiu. Claro. Ele conseguiu passar no vestibular? Passou, entrou de cara, etc., mas desistiu. Por quê? Porque aquilo não tinha a ver com a essência dele, não era o propósito dele. Eu mesmo, eu acabei o colegial, eu gostava muito. Fazia programação, fazia banco de dados, sei o que, prestei engenharia da computação. Entrei. Aí cheguei lá na Unicamp para fazer a matrícula. Que raio é isso? Aí saí de casa, fui fazer a matrícula, minha mãe feliz, que eu passei no vestibular, não sei o que. Cheguei lá, olhei o currículo, falei, quero não. Por quê? Porque aquilo não tinha a ver com a minha essência. Mas você se ligou rápido? Rápido, antes de fazer a matrícula. Aí voltei para casa cabeludo. Já tive cabelo, viu, pessoal? Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, por que você tá de cabelo? Eu falei, tem um certo tempo, né, que eu tenho cabelo já. Ela falou, não, mas não rasparam a sua cabeça, não tiraram trote? Eu falei, não, eles só dão trote em quem faz matrícula. Aí a mãe quase cai. Como? Você não fez a matrícula? Eu falei, não. Mas como? Você passou... Eu falei, mas eu não tô afim de fazer isso, não. Quero fazer medicina. Por quê? Porque ali eu descobri que aquilo não tinha a ver com o meu propósito. E hoje eu faço medicina, tô feliz, financeiramente eu tô onde eu queria estar? Claro que não. Mas por quê? Porque não é esse o objetivo. Eu costumo dizer que o maior pagamento que eu já tive foi de um cara que eu nunca vou esquecer desse cara na minha vida. Eu operava na época no hospital público, no Hospital São Paulo, eu era residente. E esse cara, ele entrou ali e ele era um barbeiro, né? Ele não tinha dinheiro, não tinha posses, foi pro hospital público, pro SUS, e ele falou assim, doutor, eu tô numa situação que eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho muita dor na minha coluna, irradia pra minha perna, e eu não consigo sentar para almoçar com a minha família, eu não consigo dormir deitado, então a única forma que eu consigo almoçar, eu coloco uma almofada no chão, eu ajoelho em cima dessa almofada para eu conseguir comer. E para dormir eu tenho que fazer isso e eu me escoro na parede para não cair, mas aí a hora que eu adormeço e eu caio, eu acordo de dor. Meu pai. Então é uma situação muito ruim, né? Um cara jovem, ele falou, mas eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família, não sei o que, etc, etc. Bom, resumindo, esse indivíduo foi operado, uma cirurgia relativamente fácil. E aí por isso que eu te fiz aquela pergunta, né? Eu falei, qual que é o melhor pagamento que você tem do seu aluno? É a transformação. Né? Porque quando eu operei, esse cara abriu o olho, Putz. ele abriu o olho, ele olhou assim pra mim, ele abriu um sorriso, eu falei, que ele foi? Entendeu já logo de cara que aí ele eu não falei, tava que foi? dor. O que você tá rindo? Aí ele falou, não dói mais. Nossa, que demais. Melhor pagamento, melhor do que alguém que me pague X mil reais por uma cirurgia, porque aquele cara, ele não tinha a quem recorrer, a vida dele estava péssima, ele não conseguia almoçar, não conseguia dormir. E eu com um negócio que para mim foi muito simples, eu vi que eu fiz diferença na vida daquela pessoa. Sim. Então quando você tá no seu propósito, o dinheiro, óbvio, pessoal, ele vem como consequência. ninguém aqui é hipócrita de falar, não faça caridade, opere só de graça. Não, o dinheiro ele é muito importante. Até porque, senão o teu direct vai lotar de gente pedindo pra operar. O dinheiro, ele é muito importante, ele possibilita você pagar suas contas, criar seus filhos, cuidar da sua família, ter satisfação pessoal, por que não? Né? Comprar coisas que lhe fazem feliz. Energia, né? Mas ele não pode, veja, o dinheiro não pode ser o foco da sua vida. E assim, eu vejo como... Tem várias formas, né? É uma energia de se olhar. Então, ou você encara como uma coisa natural da sua vida, que quanto mais você tá se doando, porque isso para mim é a lei do universo, que é a lei de Deus. Então, assim, não existe falta. Isso é a lei do homem. Dá pouquinho, migalha para você fazer. Para você ficar, ai, amém, que alguém me deu alguma coisa. E a lei do universo é a abundância. Não importa se você tá... Hélio Couto fala muito, né? Você quer um brinquedinho? Quer uma Ferrari? Quer uma casa? Carro, casa, apartamento. Você vai ter, não tem problema, mas
ajuda, trabalha e estuda. Em qualquer ordem. Pode ser ajudar, trabalhar, estudar, pode ser estudar. Então, assim, isso vem. Então, eu me sinto muito, muito, muito feliz. Eu fiquei 23 anos no mercado corporativo e agora 4. Eu trabalhei em projetos gigantescos, riquíssimos, globais. Na GM, assim, Uhum. budget para pesquisa, para fazer o que, né? Toda análise, vai viajar para um lugar, para o outro, aquele glamour todo. E era gostoso, e eu gostava muito. Agora, hoje, com essas transformações, de verdade, é uma coisa assim, expande meu cardíaco. Como que eu sei que eu tô no meu propósito? Se você expande seu cardíaco, se emociona com aquilo, e uma pessoa, se for gratuito no Instagram, eu tenho isso muito, que eu gero conteúdo, como todos Sim. nós aqui, gera conteúdo, e as pessoas falam, cara, ganhei uma fichona aqui, nossa, mudou uma atitude por causa daquele olhar, porque expandiu a consciência, e, cara, o cardíaco expande de um jeito assim, eu tô colaborando de alguma Sim. forma. A mesma coisa, Fernanda, hoje, assim, até para evitar o que a Ana falou, de encher meu direct de gente pedindo cirurgia de graça, eu não opero... Não, é porque pedem, eu sei que pedem. Assim, eu não opero mais no SUS, pessoal. Mas não opero mais no SUS não é porque eu fiquei com nojinho do SUS ou porque eu não gostaria de operar no SUS. Eu não opero no SUS porque começou a ficar agressivo para mim. Agressivo em que ponto? Ao ponto em que eu via que eu não conseguia fazer o que eu achava que era certo pelos pacientes. Então eu tinha que fazer cirurgias que eu achava que não eram as ideais para o paciente. Então eu prefiro não fazer do que fazer alguma coisa que eu acho que não é o correto, tá? E por N fatores, né? Por N fatores, ao longo de N governos, não tem nada a ver com política, tem a ver com a estrutura do sistema de saúde, e não é só o brasileiro, o britânico também é horrível, tenho amigos que atuam lá em alto escalão e eles também têm o mesmo tipo de desilusão. Então, qual a forma que eu encontrei de fornecer gratuitamente? É o que você falou. Eu produzo um conteúdo que às vezes desperta uma pessoa. Não é muito massa? Muitas pessoas Eu vêm também. pelo direct e falam assim, doutor, eu recebi essa orientação do médico aqui, não sei o que. Eu falo, não se satisfaça com isso, não é assim, você tem que buscar essa alternativa, etc. E isso, de alguma forma, impacta a vida das pessoas. É o que eu gostaria de fazer? Não. Até porque eu tenho um perfil bem centralizador, eu gostaria de eu mesmo fazer. Mas eu não consigo estar em 200 lugares ao mesmo tempo, ao passo que uma mensagem que eu passo, Claro. ela pode atingir 200 lugares ao mesmo tempo, né? Então acho que essa é um pouco da forma, porque tem isso também, né, Fernanda? A gente, ao longo do tempo, a gente vai transformando a forma que a gente tem de atingir o nosso propósito. Claro, e o que eu ensino, seu perfil aí centralizador, eu dou, para quem acredita em Jesus Cristo, eu sei que você Uhum. segue, né, estuda. Jesus fez de 1 a 1? Não fez. Uhum. E tá até hoje ele falando. Então, a grande questão é, eu fiz isso com uma aluna, que ela tava assim, ela trabalha no RH das empresas, terceirizado, e ela presta serviço e ela já tá sufocada, porque ela promete que ela atende os funcionários que venham conversar com ela e para administrar conflitos dentro do corporativo e para ajudar os donos, os diretores e tal. E aí eu falei, você quer crescer? Ela falou, claro que eu quero, mas não dá. Eu falei, você tá no mesmo ponto que eu tava quando eu fazia mentoria, que eu falava, a pessoa não vai conseguir fazer o posicionamento dela sozinha, eu que preciso. É uma arrogância, e tô falando de mim mesma e das pessoas que querem crescer, porque se você achar que não tem alternativa, não vai ter. Se você achar que tem alternativa, vai ter. Então, assim, a gente tá aqui, pele e osso, a gente tem que dormir, tem que acordar, tem que fazer nossas coisas, tem que ter nosso conforto, sim. Eu sou super a favor de ter conforto. Eu nunca tive uma questão financeira, né? Assim, preocupante para lidar. Sempre fui atrás, sempre trabalhei muito, enfim. Então, a gente precisa entender
E quando você falou de esportista, eu tô assistindo tudo quanto é podcast que tem esportista para entender a mente, para eu poder copiar e para eu poder entender o que um cara de sucesso tem. E eu tô passando para as minhas alunas e tudo, eu falo assim, cara, isso é expansão da consciência na prática. Então, assim, se eu puder fazer conteúdo que isso agregue na vida da pessoa e que ela sim me veja como autoridade e queira comprar o meu produto, vai ser muito bem-vinda. Sim. Porque quando você tá lá é uma coisa, quando você tá junto, sentindo a energia é outra. Então, é claro que eu quero um benefício para mim e para a pessoa. Então, quando a gente tá nesse ganha-ganha, tá massa, entendeu? Eu não se existe dinheiro na Terra, Deus não ia fazer isso errado. Sim. Eu tenho muitos amigos que são esportistas, graças a Deus, de alta performance. Então eu cito aqui a Ana Paula Henkel, eu cito aqui o Zé Aldo. E o que você vê em comum com eles? Primeiro, humildade. Então a Ana ou o Zé Aldo, eles nunca achavam que eles eram os melhores. Ouve, né? Então eles estavam sempre treinando, ouvindo, observando. Pô, o Zé Aldo, quantas vezes na academia ele ia lá e eu falava, o que tá fazendo? Ah, eu tô aqui observando aquele garotinho que veio ali de não sei de onde treinar. Pô, era um menino, começando, mas ele batia no saco de um jeito diferente. E o Zé Aldo tava olhando aquilo e tentando aprender com aquele garoto. A Ana, a mesma coisa, você nunca via. E tem, tem até um corte de podcast que tá circulando aí do Bernardinho, que foi treinador da seleção feminina por muito tempo. Uhum. E o Bernardinho tava falando assim, olha, o que você precisa fazer é aparecer e se comprometer. Você nunca vai ver um campeão reclamando. Uhum. Sabe por quê? Porque ele tá ocupado demais treinando e querendo ser melhor. Então Focado, né? quem fica reclamando, fica ai, puxa, aquela jogada ali de ponta, eu entrei na velocidade errada, a bola escapou, pegou torto na minha mão e foi pra fora. Ai, que saco, puxa, isso podia ter feito eu ganhar o jogo. O campeão, Não é. ele pega a bola, pega o levantador e fala assim, vai, joga ali na ponta pra mim que eu vou bater essa porcaria aqui até eu acertar. Que jeito eu posso fazer? Mentalidade. Eu vi um podcast do Popó, que até ele fez. Ele é excelente. Luta, né? Sabe o que ele falou que eu achei incrível? Ele falou que ele entra no ringue e é como se tivesse uma blindagem dentro daquele ringue. Ah, Popó, aí um monte de gente gritando, Você não ouve. ele sai do ego, porque tem um monte de gente torcendo pra ele podia se achar. Ele falou, sabe, o único ouvido que eu tenho dentro do ringue é o meu treinador. O que ele falar, eu vou fazer. Então, assim, a gente é uma dupla. Conecta. É que eu apareço no ringue. Mas a mãozinha é dele. Mas a mão é dele. Ele fala, dá direita, esquerda, perna pra lá. Ele falando, foi muito legal, Sim. porque ele fala, eu sou o que ele fala. E a gente tem uma relação de confiança e por isso dá certo. Uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas é o seguinte, né, Fernanda? Quando você está atuando em alto desempenho, você não deixa de ter medo. Não, de jeito nenhum. Você só aprende a usar o medo. É. Então, se você conversar com o Zé Aldo, se você conversasse com a Ayrton Senna, se você for conversar com a Ana Paula Henkel, se você for conversar com qualquer um que está em alto desempenho, você sente medo. A Ana sabe bem de uma cirurgia que eu fiz algumas semanas atrás. Eu tomei um susto. Aonde eu estava com medo. Mesmo com quase 30 anos de experiência, de profissão, eu estava com medo. Mas aí na hora, eu identifiquei o medo. Falei, pô, por que eu tô com medo? Você usou a sua técnica. Porque é perigoso. Eu vou mexer numa região, um campo minado aqui. Mas pera um pouquinho. Eu tenho treinamento. Eu tenho experiência. Tem alguma coisa que eu poderia fazer que eu não fiz, que eu não me preparei adequadamente? Não. Ah, não? Então agora é entregar na mão de Deus. Deixa eu te Ele foi. perguntar. Ah, tá. Ele falou, Você pede proteção? Sempre. Toda cirurgia. ele falou pra mim, eu vou ficar a sexta-feira, que de sexta que ele opera, eu vou ficar a sexta-feira inteira nessa cirurgia. Aí ele me mandou uma mensagem, 2h30 depois ele me mandou outra. Eu fiz assim, morreu. Porque eu falei, gente, acho que o paciente morreu. Porque ele falou que ia ficar, me deseja boa sorte, eu tô entrando, vou rezar agora, né? Que ele
É isso daí, ele falou, ele sempre se prepara, vou rezar agora, tal. Depois de 2 horas e pouco, 3 horas no máximo, ele me manda uma mensagem, oi, amor. Eu falei, que foi? Morreu? A primeira coisa, eu não respondi nem o oi. Eu falei, gente, ele vai ficar muito mal, porque o paciente deve ter morrido. Aí ele falou que não, que tinha Foi um sido sucesso. super bem Sim. sucedida, num tempo que É, ele nunca E imaginava. aí eu não conto A isso. gente precisa acreditar no que... Sim. A gente precisa se preparar, mas a gente precisa acreditar no que a gente não vê, né? Veja, Fernanda, aí eu não conto isso como ego. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: primeiro, Talvez ele seja um você propósito de identificar Deus. o medo e falar, você não me domina. O que eu tinha para fazer, para fazer o melhor por esse paciente, eu fiz. Uhum. Eu estudei, eu tenho experiência, eu me preparei. Número 2, se eu fiz a minha parte, tá na Bíblia. Ele vai fazer a dele. Terceiro, Exatamente. você tem que ter humildade. Eu vou entrar aqui, vou fazer o melhor possível, mas eu não sou Deus. Uhum. Apesar de eu fazer o meu melhor, pode ter um desfecho ruim. Porque quem manda é o cara lá em cima. Eu sou só intermediário. Né? Uhum. Então, a vez que você percebe que você tá com medo, e aí você vai, você vê que você fez o seu melhor, e você sabe que você não é Deus e entrega na mão dele, aí você encontra um estado de paz de espírito, e aí vem o que você falou, e que o Popó falou. Você se blinda. Linda. Porque, escuta, não é porque eu tô na posição que eu tô, ou porque a Ana tá na posição que ela tá, ou porque você tá na posição que você está, que a gente não tem problema. E nesta hora onde eu tô lá no meio do cérebro de alguém, Nossa. eu tenho que isolar completamente esses problemas. E à medida que cada um Você tem fica a no sua... momento presente 1000% ali. Total. É à medida que cada um tem isso na sua profissão. Então, quando o Popó entra no ringue, ele tem ali 30 mil pessoas gritando o nome dele. Se ele for ficar, pô, estão gritando meu nome, né? Puxa, pum, tomou uma, foi nocauteado. Então, você precisa desenvolver essa conexão. E aí a coisa vai do jeito que ele quer que vá. Exato. A gente é muito pequenininho para achar que a gente determina Algo. as coisas como elas vão acontecer. A gente vai ali e tem a obrigação do quê? De se preparar para ser o melhor instrumento possível. E eu falo sempre isso pro Paulo, em tudo, né, na nossa vida. Ele fala, tô com dúvida disso e daquilo. Eu falo, não, vai orar, oração, se conecta, que as respostas chegam, né? E é em todos os planos, consagra teus planos a Deus, que eles serão bem-sucedidos. Total. E a gente... É isso que eu falo. E eu falo pra mim também, às vezes. Que a gente sabe... É igual você falou. Tô lá pra operar e eu falei, não, por que é o medo? Então, você usou só a técnica que você sabe, que você é mestre, que você dá aula disso e às vezes você se pega Claro. escorregando nisso. Porque senão, né, eu vejo aí, acho que você deve ver muito mais do que eu, né? A gente vê muita gente aí vendendo alguma coisa. Porque o método, não sei o quê. Aí você vai olhar a pessoa não faz o que ela fala. Tem. Não faz o que ela vende. Eu não sou hipócrita. Como vai eu dar certo? ensino o que eu sei que pra mim, pelo menos, deu certo. Né? Exato. E tem coisa assim, você tem resposta de tudo? Não. Não sei. Vamos testar. Então, assim, testa e vê com você. Mas é a gente entender que ali a gente vai ter medo, que a gente vai ter as coisas, mas é saber driblar e ir para a nossa essência. E esse GPS que a gente tem dentro da gente, que foi uma das coisas, quando eu fui para o Egito, que eu conheci o Carlos pessoalmente, eu pedi 3 coisas. Mas com uma intenção assim, forte, muito forte. Porque, enfim, eu já tinha passado por várias coisas e eu tava no meu alto, com autoestima boa, tava fazendo minhas coisas, enfim. Eu pedi consciente, mais intuição. Eu pedi que meu projeto desse certo, porque eu tinha acabado de pedir demissão. E eu tinha pedido um companheiro. Uhum. Um companheiro que eu tivesse pronta, que fosse companheiro, que não tivesse disputa. E aconteceu as 3 coisas. E a gente precisa acreditar e treinar. Acredita e treina. E aí, como que eu vou saber? Você vai saber. Você vai ter isso. Então, é isso que eu levo agora nesse Domine Sua Essência, as mulheres a ter essa sensibilidade, esse caminho e perceber por elas. Até a Ana uma vez já me perguntou, você acha que eu posto isso ou essa roupa? Eu falei, não sei. Vê se se sente bem.
Essa é a minha mentoria. Eu faço outra pergunta, porque eu não vou... algumas coisas eu tenho a resposta, porque Sim. tá escrito ali, porque... Não, volta pro seu posicionamento. Volta. Vai para isso. Agora, outras, eu não tenho a resposta pronta. É do tipo, você tá se sentindo bem? Você vai ter pedrinha te atirando? Sempre vai. Se você ficar frito, assado ou cozido. Vai ter. Então faz o que é você. E tem uma coisa aí, né, Fernanda? Quando você toma essa atitude, você dá independência pra pessoa. Isso. Você não torna a pessoa sua escrava de sempre chegar pra você. E aí, eu faço o que agora? Não, a Fernanda é zero isso. Então, é Zero. Em 2 oportunidades, né? Tanto uma vez que eu fiz uma consultoria de imagem de roupa, eu postei uma foto, a Fernanda me mandou mensagem, que ela me conheceu muito bem na mentoria. O que aconteceu com você que esse não é o seu estilo? E foi verdade, eu não Tava aguentei. fake ali. Eu não aguentei. E uma outra vez que eu tava na dúvida se eu postava uma injustiça que eu sofri ou não, eu acabei postando, porque a Fernanda falou, faz o que você achar. Mas você me perguntou, eu não postaria. Tipo, Você falou, eu não postaria, mas se por você causa achar disso, que... disso, e você Não, vai e entrar ela na não é pilha. mais minha mentora há muito tempo, foram coisas pontuais, né? Então, Porque tá ela vendo? Eu cria sou- essa independência. Agora, pessoal, eu vou deixar vocês com inveja, porque eu vou continuar conversando com elas. Nossa, gente, hoje, olha a hora. Estamos com quase 2 horas aí de De Que podcast. delícia, né? Então fiquem com inveja aí. Se quiserem mais, é só pedir que a gente providencie um outro podcast para continuar, porque tem muito mais coisa aqui que a gente poderia falar e que a gente não falou. E assim, para quem quiser, principalmente para as mulheres aí, que tem um nicho que a Fernanda atua bastante, mas ela falou aqui que ela também faz mentoria para homens, então aí é só entrar no Instagram da Fernanda, relembrando aí, é @ferbertassini, com CINI, e aí lá vocês vão ter na bio o link onde vocês podem encontrar informações, aí fazer contatos, contratar, enfim, ter acesso a toda a gama aí de produtos que a Fernanda desenvolve aí com bastante sucesso. Show. Que Fernanda, delícia. obrigado, Ana, por ter vindo também. Eu que te agradeço. Então, Eu te agradeço. Obrigada, Fê. estamos aqui. Obrigadão. Foi mais um episódio aí do PortoCast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com quem pode se beneficiar disso. Tenho certeza que todo mundo pode se beneficiar. E assinem o canal e deixem aí a curtida, porque ajuda a aumentar o alcance. E busquem a essência, só para Sempre. deixar uma última. Busquem a essência, não desistam de vocês. Pode ser que tenha pedras, pode ser que tenha montanhas, mas vai, porque é muito gratificante a gente conseguir saber que a gente faz diferença, que a gente tem um legado, que a gente tá indo no caminho. Assim, eu não sei em que parte do caminho eu tô, mas eu sei que eu tô andando. Então, isso é muito gostoso. Ana, mensagem final. Mensagem final é que nesse caminho você vai ter um monte de nãos, um monte de dificuldades, um monte de dúvidas, mas é porque às vezes você tá fora desse caminho. Então, quando acontece isso, é só para você voltar para sua essência. Quando você tá na sua essência, eu falo por mim mesma que mudei totalmente de profissão, me formei em odonto, fiz pós-graduação. Quando eu fui para minha essência, isso também na vida profissional, na vida pessoal. Olha, eu já fazendo declaração de amor no podcast. Quando você vai na vida profissional, as coisas fluíram muito mais. Então, minha carreira foi muito mais... foi numa velocidade muito maior, entendeu? Então, assim, não tenham medo. É isso aí. Bom, obrigado às duas. Eu vou deixar uma mensagenzinha final para você que acha que a mentoria não se aplica a você porque você não vai para o mundo corporativo, não vai para muitas empresas. Começa fazendo uma diferença para você mesmo. Se você fizer a diferença na sua própria vida, você já vai ter feito uma grande diferença na vida de quem está ao seu redor. Tchau.